Gente, boa tarde, tá? Vamos pegar hoje, Tribunal do Júri, ponto específico, não é isso? Do artigo 406 até o artigo 497 do Código de Processo Penal e com previsão constitucional no artigo 5º e 638 da Constituição. Então, o primeiro ponto é uma questão interessantinha, até interessante, que eu fiz até uma live sobre isso, é falar assim, olha que questão interessante, né? Comecei a live e falei o seguinte, pessoal, vocês sabem a diferença dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos individuais? Eu quero perguntar, doutor, qual a diferença de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos individuais? Então, o que é interessante, o que a doutrina ela fala? Que os direitos humanos são vistos em plano internacional. Qual é a diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais? Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais, só que vistos em plano internacional. E os direitos fundamentais são aqueles que estão lá no artigo 5º da Constituição. E o que é interessante, quando você vai na Constituição, no artigo 60, o que é cláusula pétrea são os direitos individuais. Interessante isso, André. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Peraí, cara. O que está na Constituição, o que é cláusula pétrea, são os direitos o quê? Individuais. O artigo 5º são os direitos o quê? Direitos fundamentais. E quando você vai no artigo 5º, ele fala que são direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. Olha que questão interessante. Questão às vezes boba, que você já vai jogando aqui, porque é interessante o seguinte, ó, se eu estiver falando com você de direitos humanos, eu estou preocupado com tratados internacionais, tá? André, onde é que estão previstos os direitos humanos? Não sei, deve estar em tratado internacional. André, para a maioria da doutrina, o direito fundamental, o direito individual é a mesma coisa? Pô, cara, é. Na prova, posso levar como sinônimo? Sim, mas fica atento. O que é cláusula pétrea, cláusula de pedra, são os direitos o quê? Individuais. Porque o artigo 5º ele não fala dos direitos individuais, fala dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. Então fala direito, pô. E é interessante que fala o seguinte, o que fala o Gustavo Binnenbong? Tudo para chegar aqui. André, tudo que está no artigo 5º é direito fundamental? Primeiro, todos os direitos fundamentais estão no artigo 5º? Resposta muito fácil. Claro que não. Esse rol é taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Nós temos 78 incisos. Tudo que está ali é direito fundamental. Uma coisa é certa. Todos os direitos fundamentais não estão só ali. Estão em outros lugares. Inclusive com tratados o quê? Internacionais. Inclusive em outros artigos da Constituição. Aí vem o Gustavo Binnenbong que faz a pergunta ao contrário. Olha que interessante. Todos os direitos fundamentais estão no artigo 5º, sim ou não? Ou existem direitos fundamentais que estão fora do artigo 5º? Existem direitos fundamentais que estão fora do artigo 5º, sim ou não? Sim. Tratados internacionais, na própria Constituição, como por exemplo o artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Isso é uma cláusula pétrea, um direito fundamental? É. Pirralho tem informação, então até 18 anos e tem uma pena diferente. Pena não, uma reprimenda diferente. O que mais? Olha, o Estado só... Gente... Princípio da anterioridade tributária, que interessante. O Estado, gente, só pode te cobrar um tributo, tem que ter lei criando, e ele só pode te cobrar quando? No exercício financeiro seguinte. Isso é, para alguns autores, como Ricardo Lobo Torres, é um direito fundamental. Essa merda desse Estado aí não pode me cobrar tributo me surpreendendo. Se ele criar um tributo, só pode me cobrar quando? 1º de janeiro de 2022. 2022. Então, se o fisco criar hoje, o Bolsonaro está falando lá e criar um novo tributo, se criar... Só pode me cobrar dia 1º de janeiro. Por quê? Cara, é um direito fundamental que eu tenho de não ser tributado sem surpresa. Então tem vários direitos fundamentais fora do artigo 5º? Sim. E aí o que eu estou falando para você, que é uma questão interessante, que fala o seguinte, o que fala o Gustavo Binnenbong? Ele fala o seguinte, olha, o artigo 5º fala dos direitos e garantias o quê? Fundamentais, né? Ele faz a pergunta, todos os incisos do artigo 5º são direitos fundamentais? Sim ou não? Porra, André, você é um idiota, né? É só ler. São direitos e garantias fundamentais. Então, todos do inciso, todos os 78 incisos são direitos e garantias fundamentais? Sim ou não? Olha, a princípio, sim. Aí vem o Gustavo Binnenbong e fala o seguinte, gente, Tribunal do Júri é direito fundamental de alguém? Quando o cara tira a vida de alguém, eu tenho direito fundamental de ser julgado pelos meus pares. Isso aí é um direito fundamental ou um resquício do catolicismo aqui no Brasil? Ele critica isso que é interessante. Tá? Então, hoje, se chegar para você e falar assim, André, Tribunal do Júri
Tá um direito fundamental, sim ou não? Sim, é muito criticável isso, tá? Mas o tribunal do júri, entenda, ele é composto por pessoas técnicas ou por leigos? Pessoas da própria sociedade, haja visto que, gente, às vezes que ele cometeu um crime capital. E quais são os crimes capitais? São a competência para julgar o que, gente? Os crimes dolosos contra a vida. Então se liga já em 3 detalhes. André, quando a gente fala de tribunal do júri, o que nós estamos falando? Rapaz, nós estamos falando de crime contra o que, gente? De crime contra a vida. Primeiro detalhe, eu quero que você entenda que é crime contra a vida, mas só pode ser um crime o quê? Só pode ser um crime doloso. Significa dizer que não se julga o crime o quê, gente? O crime culposo. Significa dizer que o crime doloso pode ser um crime doloso consumado ou pode ser um crime doloso que é? Tentado. Então, André, o que julga o tribunal do júri? O tribunal do júri vai julgar os crimes contra a vida, mas somente os crimes o quê? Dolosos, consumados ou tentados, mas não pode julgar o quê, gente? Os crimes culposos. E o que é importante? O tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida, consumado e tentado, e todos aqueles que lhe forem o quê? Todos aqueles que lhe forem conexos. André, até estudando o processo, quais são as formas de conexão? Uma conexão lógica, uma conexão instrumental, uma conexão probatória, mas os crimes que lhe sejam conexos. SES perguntou isso. André, qual é a natureza jurídica da competência do tribunal do júri? Eu quero que vocês entendam que o tribunal do júri tem uma competência que é uma competência mínima. O que é isso? André, o tribunal do júri julga o quê? Ele é competente para julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida, todos. O tribunal do júri pode ter a competência dele ampliada? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, o que não pode ter a competência o quê? Restringida. Então, André, o que está definido na Constituição? Caiu na prova da magistratura, só para você entender. A lei tal diz agora que o tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida e os crimes contra as relações de consumo. Foi essa a pergunta da prova da magistratura do Rio de Janeiro. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Essa lei que fala que o tribunal do júri vai julgar agora crimes contra as relações de consumo, crimes ambientais. Porra, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Essa lei, ela é constitucional. Por que ela é constitucional? Porque o tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida no mínimo. Significa dizer, gente, que a lei pode ampliar? Pode ou não pode? O que não pode é restringir. Ela já fez ampliação, sim ou não? Já, gente. Porque o tribunal do júri não vai julgar só os crimes dolosos contra a vida. Vai julgar os crimes dolosos contra a vida e todos que eles sejam o quê? Conexos. Então, a lei já ampliou já. Isso está onde? Isso está lá no Código de Processo Penal. Está lá no artigo 74 do Código de Processo Penal. Ele fala, olha, o tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e todos aqueles que lhes sejam conexos. O que pode cair, fica só atento para você não errar, é claro, o artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, que é o crime de latrocínio. Já houve essa discussão, tá? O que pode perguntar para você? O 129, parágrafo 3º do Código Penal, que é a lesão corporal seguida de morte, que é o artigo 21 da Lei 7.170 de 83, que é crime contra a segurança nacional, que é o crime da Lei 13.260 de 2013, que é o crime de terrorismo, que é, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455 de 97, que é o crime de tortura, com resultado morte. Você está falando isso, André? Quero que você fique atento que esses crimes aqui, eles não são crimes dolosos contra a vida. O questionamento que está na súmula 603 do Supremo Tribunal Federal, que foi o que mais bateu bagaça, que é o seguinte, André, doutor Jairinho, qual é o crime do doutor Jairinho? O Jairinho cometeu um crime contra a vida? Tá entendendo? Se você entender que o crime dele, que a intenção dele não era matar o moleque, mas era torturar o moleque, significa dizer que a tortura foi dolosa, mas a morte se deu a título de dolo ou de culpa? O doutor Jairinho matou o moleque querendo ou talvez tenha matado sem querer? A intenção dele talvez tenha sido torturar, sim ou não? A morte se deu a título de culpa. Eu quero que vocês entendam que são aqueles crimes o que, gente? Qual é o crime que tem dolo no antecedente e depois tem um resultado mais grave a título de culpa? Crime pré-doloso. Então, André, o tribunal do júri vai julgar os crimes pré-dolosos? Não. Ah, o moto muito caído, está em moda agora, ó.
2889 de 56, crime de genocídio. André, o que me interessa? Quais são os crimes que não são dolosos contra a vida? Porque não são contra a vida. Bolsonaro genocida, ele quer tirar a vida de quem? De ninguém. O genocida não quer tirar a vida de ninguém. O genocida quer destruir o que, gente? Uma raça. O genocida, André, quantos homicídios o Hitler cometeu? 0. Você está dizendo que o Hitler não é homicida? Ele não é, não. O Hitler ele queria matar os judeus ou acabar com a raça dos judeus? Eu sou ariano, eu sou superior. Negro para mim é inferior. Judeu para mim é inferior. Eu quero só me purificar, galera. Não me leva a mal, não. Eu sou de uma raça superior. Eu vou botar, asfixiar todo mundo. Mas não é por maldade, não. Eu não quero tirar a vida deles, não. Quero só purificar a minha raça. Tá nojento o negócio. Quero que vocês entendam, se o Hitler hoje fosse brasileiro, ele não seria julgado no tribunal do júri. Porque se ele realizou um crime de genocídio, é crime contra uma raça e não contra a vida. Genocídio não é julgado no tribunal do júri. Doutor Jairinho não quis matar o moleque, ele quis torturar. Tortura com resultado morte não é julgado. André, o cara matou meia dúzia de pessoas. O cara pegou um avião e meteu no World Trade Center. Quantos homicídios o Bin Laden cometeu? Nenhum. Ele não queria matar, tirar aquela vida. Ele queria aplicar o que? Ele queria aplicar o terror na sociedade. O Bin Laden, você queria matar quem? Não queria matar ninguém, não. Matando é melhor, porque a minha intenção, o meu dolo é gerar o quê? O terror. O medo daquilo que é inesperado. Por isso que eu peguei aquela porra lá. E digo mais, pode ser na tua casa amanhã, tá? Pô, sério, André? Não sei. Eu estou botando um terror em você. E qual é o motivo? Por meu inconformismo político. O que é interessante é que o crime de terrorismo tem o dolo subjetivo e o dolo na consequência. O terrorista, ele tem o fundamento, que está achando essa política uma merda, e tem o dolo posterior, que é o quê? Gerar o terror na sociedade. Medo em vocês. Fica todo mundo na sua aí, tá? E pode ser com você amanhã. Isso que me interessa não é crime doloso contra a vida. Então vai ser julgado aonde? Vai ser julgado numa vara criminal comum. Então, genocídio no Brasil, vara criminal. Tortura com resultado de morte, vara criminal. Terrorismo, vara criminal. André, qual é o crime quando a pessoa tenta matar o presidente da República? Galera, se eu tentar matar o presidente da República, por ele ser presidente da República, não é crime contra a vida. É crime contra o que, gente? Contra a segurança nacional. Está na lei matar presidente da República, quer dizer, matar entre outras. Atentar contra a vida do presidente, presidente supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado. Se o que me fundamenta é o fato deles. André, eu não aguento esse genocida Bolsonaro. Vou matar o Bolsonaro. Por quê? Porque eu não quero ele como presidente do Brasil. Então você está cometendo crime contra a segurança nacional. Você até pode falar que é de 83, não é isso? O poder dos militares foi entregue em 85, por resiste à ditadura. Isso é outro papo. O que te interessa para a tua prova, crime contra a segurança nacional, não é julgado no tribunal do júri. Crime de lesão corporal seguida de morte, não é julgado no tribunal do júri. O único que foi questionado, que é o crime de latrocínio. Sabe por quê, gente? Por uma questão muito simples. O latrocínio, o cara quer te roubar, sim ou não? Mas às vezes ele também te mata dolosamente, sim ou não? Sim. O estresse é que no latrocínio, o roubo pode ser doloso, mas a morte também pode ser o quê? Dolosa. Às vezes quando o cara rouba teu carro, ele te dá um tiro na sacanagem. Você reage, ele pimba na tua cara. Aí vem aquele questionamento, caramba, André, o cara roubou, mas também o quê? Matou de forma dolosa. Ele quis tirar a vida do cara, sim ou não? Sim, mas o dolo dele inicial é o quê? É tirar a vida ou ter um ganho patrimonial? Então o latrocínio não é julgado no tribunal do júri. Maravilha? Primeiro ponto, André, a Constituição. Primeiro, André, onde é que está previsto o tribunal do júri? Cara, está previsto na Constituição. Quais são os crimes que ele vai julgar? Todos os crimes dolosos contra a vida e todos que eles sejam o quê? Conexos, consumados ou tentados. André, então uma lei ela pode ampliar a competência do júri? Pode ou não pode? Mas jamais pode o quê? Retirar a competência do júri. A competência do júri são só os crimes dolosos contra a vida. E André, quais são os crimes dolosos contra a vida? É mole também. É muito fácil. A vida começa, a vida tem começo, tem meio e tem fim. Não tem dúvida. Eu tenho um momento da concepção, eu tenho um momento do parto e eu tenho um momento da sua morte. Isso é a vida. André, o que é a vida? Não sei direito não, mas ela tem 3 momentos. Quando o papai encontra com a mamãe, toma um vinhozinho, pimba, vai lá. No que o espermatozoide foi no óvulo, a vida começa. É uma concepção. Tu tá na barriga da tua mãe feliz da vida, não é isso?
Quando tu sai para cá, começou o parto. Pulou para fora e tu fica nessa merda aqui até você morrer. Não é isso? Analisando isso aqui fica fácil. Se o parto não começou, qual é o único crime que pode ser, gente? Crime de aborto. Não é isso? Se o parto já começou durante o parto ou logo após, qual é o crime? O crime de infanticídio. Se o parto já passou, só pode ser crime de quê? De homicídio. Então, André, quais são os crimes dolosos contra a vida? Só 4. 3 momentos. O momento que você está na barriga da sua mãe, que é a interrupção da gestação, é o quê? É o crime de aborto. Segundo, qual é a outra parte? Durante o parto ou logo após, qual é o crime? Crime de infanticídio. Depois que você sai da barriga da tua mãe, meu irmão, cortou o cordão umbilical, tua mãe já acabou o parto, tu tá na vida agora, é crime de homicídio. E também, se você quiser tirar a tua vida, você pode tirar a sua vida à vontade. André, minha vida, tem um questionamento interessantíssimo, estou até querendo falar sobre isso. Com relação a Simone Biles, por exemplo. Estamos dizendo o seguinte, vem cá, ela foi mulher sinistra ou foi fraca? Foi uma babaca que amarelou ou é mulher séria pra cacete? Tem um questionamento maneiríssimo religioso, é o seguinte, galera, o suicídio é um ato de extrema coragem ou de covardia? Então fica todo mundo questionando isso, Simone Biles, ela é foda, ela sim tem... Peraí, isso é coragem ou covardia? Quem tira a própria vida, doutor, é coragem ou covardia? Tem gente que fala que é de extremo o quê? Coragem, o outro fala que é de extremo o quê? Covardia. O que você acha? Não sei, lê um pouquinho sobre isso. Você tem uma razão? Eu acho que é mais covardia. Tem gente que acha que é mais tirar a própria vida. O cara é macho mesmo. Botar um laço e pular, esse é foda. Ele fala, esse é um merda. E a menina lá, eu, na minha essência, eu não posso falar essas coisas, não, mais gravado, porque é politicamente incorreto. Hoje tem que aceitar essas coisas. Mas eu acho que foi covardia dela. Posso cair e me quebrar todo, mas eu vou, porque eu sou dos Estados Unidos, eu vou fazer essa porra mesmo. Hoje está todo mundo dando ênfase, o quê? Puxa, como ela é corajosa por ter desistido. Sério? Não é isso? Por que eu estou falando isso? Estou te falando, sei lá. A questão é a seguinte, a questão é aborto durante o parto, infanticídio e o que? O crime de homicídio. E tirar a vida, a pessoa pode tirar a própria vida? Pode ou não pode? Eu posso tirar a minha vida? Posso ou não posso? A vida é minha, princípio da alteridade. O que eu não posso é o que, gente? Induzimento, instigação e auxílio o que, gente? Ao suicídio. E a automutilação que está lá dentro. Então, entenda, são só 4 crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri julga só quais os crimes? Só 4. O crime de aborto, o que mais? O crime de infanticídio, o que mais? O crime de, óbvio, homicídio e o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Aí eu te faço uma pergunta para responder bonito. O tribunal do júri julga o latrocínio? Sim ou não? Responde bonito. Em regra, não, porque não é crime doloso contra a não ser que seja o quê? Conexo ao crime de homicídio. Ah, beleza, tranquilo. André, o tribunal do júri julga crime de terrorismo? A princípio não, porque não é doloso contra a vida. Agora, se o terrorismo for conexo a um crime de homicídio, um crime de aborto, aí sim. Maravilha? Tranquilo? Tem até uma questão interessantíssima quando você fala de tribunal do júri, que é o seguinte. Galera, olha que bacana. Olha que bacana. Supremo Tribunal Federal, para a gente começar a falar do tribunal do júri. É direito fundamental o direito à vida, gente? Sim ou não? Pergunta. Pergunta idiota. É claro que é direito fundamental, direito à vida. A Constituição protege a vida, gente? Sim ou não? Sim ou não? Claro, que pergunta idiota. Só que eu vou te fazer uma outra pergunta que o Supremo já falou. A Constituição protege a vida extrauterina ou também intrauterina? Olha que interessante. A Constituição, ela preserva a vida extrauterina, sim ou não? Claro. Mas a Constituição tem a preservação da vida intrauterina, sim ou não? Olha que interessante. O que falou o Supremo Tribunal Federal? A vida intrauterina é protegida, sim, mas não pela Constituição. Sabe qual é o grande fundamento? Olha que legal. Aborto é crime, sim ou não? Sim ou não? O Código Penal prevê a possibilidade de que a mulher pode abortar, sim ou não? Sim ou não? Está no Código. Quais são as 2 hipóteses que o aborto é permitido? Aborto sentimental e aborto necessário. Eu vou falar para você. Quais são as 2 hipóteses? Tem mais aqui, mas na lei. Quais são as 2 hipóteses que o aborto é permitido? O aborto é crime, sim ou não? Claro. Eu tenho 3 tipos de aborto, né? O aborto natural, o aborto acidental e o criminoso.
Aborto natural. Teve filho, perdeu 50%. Até os 3 primeiros meses, 50%. A vida acabou porque Deus quis. Tem um aborto acidental? Tem ou não tem? Mulher dá, tropeça, pum, cai no chão, perde o filho. Isso não é crime. Tem um aborto criminoso, sim ou não? Sim, então tem um aborto natural, o aborto acidental e o aborto criminoso. Então, o aborto criminoso é crime? Claro, óbvio, doloso. Quais são as 2 hipóteses que permitem o aborto? O aborto sentimental. Quando a mulher ela foi o quê, gente? A mulher ela foi proveniente de quê, gente? De estupro, ou se ela tiver em risco de vida, não é isso? Sim ou não? Quais são as 2 hipóteses que a lei previu o aborto? Quando a mulher é estuprada e quando ela tem risco de vida. O que falou o Supremo? Se o Código Penal, que é uma lei, permite as hipóteses do aborto, e esse artigo não é inconstitucional, qual é a conclusão que eu chego? Que existe a proteção da vida extrauterina na Constituição, sim ou não? Qual é a única hipótese na Constituição que eu posso tirar a vida de alguém? Com pena de morte. Única hipótese. Em caso de guerra declarada. Olha que interessante. Olha o que falou o Supremo. A Constituição protege a vida extrauterina, sim ou não? Sim. Então, qual é a única hipótese que eu posso tirar a vida de alguém extrauterinamente? Está na Constituição. Qual é a hipótese que é? Em caso de guerra declarada. Então, uma Constituição falou assim, olha, eu preservo a vida extrauterina, qual é a única exceção? Eu, Constituição, estou dando exceção, que é o quê? No caso de guerra declarada. Agora, o que falou o Supremo? A Constituição, ela não protege a vida intrauterina. A lei protege a vida intrauterina, sim ou não? Sim. Por isso que quem vai excepcionalizar as hipóteses? A própria lei. Entenderam? E quais são as hipóteses que a lei permite que eu aborte? Se a mulher foi estuprada e ela ficou grávida, ou então se há risco para a vida da gestante. O Supremo falou outras hipóteses também, de anencefalia, você já está sabendo. Beleza? Então, André, Tribunal do Júri. Primeira conversinha. Tem previsão constitucional? Sim ou não? Sim. Está no artigo 5º? Sim ou não? Sim. É direito de garantia fundamental? É, está lá. Mas por que isso? Porque a vida é capital. Quais são as hipóteses que ele vai julgar? Quais são os crimes que ele vai julgar? Eu sei a competência mínima dele. Os 4 eu sei. Eu posso ampliar? Posso ou não posso? À vontade. O que eu não posso é? Acabou. E aí vem a Constituição. Então já sei da competência mínima. Aí vem a Constituição, ela fala o seguinte, olha, eu tenho sigilo das votações, soberania dos vereditos e plenitude de defesa. Já caiu, inclusive, N vezes em prova de magistratura pra caramba. Vamos lá. Mas eu preciso entender algumas coisinhas com vocês para preparar minha aula. André, sigilo das votações, soberania dos vereditos e plenitude de defesa. Primeiro papo, eu queria falar com os senhores da plenitude de defesa. Isso caiu na prova da magistratura do Rio Grande do Sul. Olha que bacana. André, qual é a característica do júri? Plenitude de defesa. Professor, me tira uma dúvida, que eu sei que aos litigantes em geral é garantido o contraditório e a ampla defesa. A pergunta é, qual é a diferença de plenitude de defesa para ampla defesa? Você já sabe que a ampla defesa é em todos os processos. Rito ordinário e sumário. Aqui é só no tribunal do... Qual é a diferença? E o princípio da ampla defesa é aquele princípio que diz que o réu pode se defender de todas as formas previstas onde, gente? Na lei. André, quais são os meios de prova que eu vou me utilizar no processo? Tudo aquilo que estiver previsto na lei. O que mais? Significa dizer que a lei vai fazer a previsão de toda a defesa de ordem, o que, gente? De ordem jurídica. Se o cara me contratar, doutor, você está me contratando por quê? Olha, como é que é dividida a ampla defesa, gente? Como é que é dividida a ampla defesa? Olha, é dividida em autodefesa e defesa o quê? Ampla defesa. O que é ampla defesa? Ampla defesa é o direito que o réu tem de se defender de todas as formas admitidas na lei. André, o que significa dizer? Significa dizer que a defesa tem que ser uma defesa jurídica. O que é isso? Significa dizer que eu tenho a autodefesa, que é a defesa feita pelo próprio réu, e a defesa técnica. Aquele cara tem capacidade de quê, gente? Capacidade postulatória. Quem é a gente? Só pode ser feito por um advogado. Por isso que eu fiz faculdade. Para defender. André, quando você fala de defesa do próprio réu, como é que o réu se defende? Sabe como é que o réu se defende? Defende o que, gente? No seu o quê? No seu interrogatório. Ele tem direito, gente, aos atos processuais de estar o quê, gente? De estar o quê? Presente. E ele pode recorrer? Pode ou não pode?
ele mesmo pode recorrer. É isso que quero que vocês entendam. André, o que é a ampla defesa? Ampla defesa não se aplica no júri. Sério? É mais a porra do júri. É plenitude de defesa. André, o que é plenitude de defesa? Meu amigo, a plenitude de defesa é que o réu no júri, ele se defende de todas as formas previstas na lei ou não. Significa dizer, gente, que ele pode se defender de que forma? De qualquer forma. Inclusive forma não que, gente? Não jurídica. Como assim, André? Eu posso apelar para a religião? Posso. Posso apelar para a política? Posso. Posso apelar no coração dos jurados? Posso. Posso mostrar a foto dos filhos do moleque? Sim ou não? Posso. Senhor jurados, ele matou, mas ele é pai de uma criancinha, e a criancinha é aleijada. Eu posso apelar para isso? Questões não jurídicas, sim ou não? Posso. Então se liga, olha que interessante. Como é que foi perguntado isso no TJ do Rio Grande do Sul? Olha que legal. Era o tribunal do júri. O cara, eu o matei, e a advogada de defesa acosta no processo, sabe o quê? Uma carta psicografada do Chico Xavier. Ele que está morto me perdoa. Estou entendendo? Eu mato o cara morre, e o meu advogado coloca uma carta psicografada do Chico Xavier, que é a vítima que está morta me perdoando. Pergunta na prova da magistratura do Rio Grande do Sul. Aceita essa prova, sim ou não? No júri, sim. Em outro lugar, não. Se fosse latrocínio, não poderia. Mas como for homicídio, pode ou não pode? Qual é o fundamento? Que no tribunal do júri é ampla defesa ou plenitude de defesa? Plenitude de defesa. Porque se você chegar para mim e falar assim, doutor, carta psicografada do Chico Xavier é meio de prova, sim ou não? O que eu falaria? Sei lá. Pô, o senhor não sabe, não? Funciona você? Eu não sei, não. Por quê? Meu amigo, eu não sei. Porque não está previsto onde? Não sei que merda é essa. Carta psicografada está previsto na lei? Não. No júri pode? Pode. Por quê? Porque é plenitude de defesa ou ampla defesa? Então posso levar o que eu quiser. Maravilha? Então o cara tem que ter essa ideia primeiro, tá? E o que é importante é o seguinte. Plenitude de defesa, ele se defende de qualquer forma, inclusive por métodos não o quê? Não jurídicos. André, o que é ampla defesa? Ele se defende de todas as formas previstas na lei e é dividido em duas. A autodefesa e defesa o quê? Técnica. Aí quando o cara te pergunta, André, como é que o próprio réu se defende? Quando ele é interrogado, ele também se defende o quê? Vai estar presente a todos os atos processuais e ele pode recorrer de uma sentença que eu vier contra ele. Então, André, quais são as 3 formas que o próprio réu se defende no processo? Recorrendo, estando presente na porra dos atos processuais e também quando ele é o quê? Interrogado. Mas e a defesa técnica? Só pela pessoa que tem capacidade o quê? Acabou. E no tribunal do júri é o quê? É plenitude de defesa. André, por que você vai utilizar de argumentos não jurídicos? Porque os jurados são pessoas técnicas ou leigas? Os jurados são leigos. Então eu posso convencer o leigo de argumentos não jurídicos? Sim ou não? Sim. Isso é um direito fundamental? Sim ou não? Sim. Porque está no artigo 5º. Está claro? Estou pegando o meu terreno agora. E por que agora você vai pegar o teu terreno? Pelo detalhe que é interessante, que é o seguinte. André, eu preciso agora saber das hipóteses, desculpa, eu falo decisão, sempre erro. Dos atos jurisdicionais. Aqui é julgo rapidinho, tá? Só preparar o meu terreno. André, quando você fala de juiz, quais são os atos jurisdicionais? Quais são os atos que o juiz ele toma? Qual é o ato mais importante que o juiz toma, gente? De decisão. Quando ele prolata a sua sentença. Qual é o ato do juiz que ele não decide porra nenhuma? Mero o quê? Mero despacho. E qual é a decisão que ele decide, mas não decide tudo? Vou chamar de decisão que é... Vou chamar, não, é o nome. Interlocutória. Então, o que o juiz faz na vida dele? Ele faz 3 coisas na vida dele. Decide pra cacete, decide um pouquinho e não decide porra nenhuma. Um ato meramente ordinatório. André, qual é a natureza jurídica do ato juiz quando ele marca uma audiência? Despacho. O que me interessa? Tem decisão aqui, gente, sim ou não? Tem conteúdo meritório, sim ou não? Mas também, se o despacho não tem questão meritória, também não cabe o que, gente? Não cabe o recurso. André, me tira uma dúvida. Qual é o recurso cabível quando o juiz ele marca uma audiência na data do aniversário do filho do advogado? Qual é o recurso cabível? Nada. Tem que falar com o advogado e subestabelecer para ele. Ou então deixar ele na porta do aniversário do filho. Não cabe recurso. Silêncio, você pode remarcar audiência pública, que é aniversário do meu filho, eu paguei uma festinha legal para ele. Hoje eu vou te mandar uma merda. Você acha que eu sou palhaço? Você é mero despacho, cara. Não cabe. Vou recorrer. Recorro para o Papa. É a data.
Agora, você sabe muito bem que da sentença cabe o quê, gente? Da sentença cabe a apelação. E das decisões interlocutórias cabe o quê? Quem está estudando por TJ, cabe agravo de instrumento. Não vai falar isso comigo que você me ofende. Professor de processo penal, cabe o quê, gente? Recurso em sentido estrito. É o rese. André, rese e agravo de instrumento é a mesma coisa? Porra, falar baixinho aqui é a mesma merda. O meu é rese. O professor de processo civil é agravo de instrumento. Para que serve? Até botar aqui, ó, o AI. Para que serve o agravo de instrumento? Para recorrer de uma decisão que é? Interlocutória. E da sentença? Uma apelação. Essa é a tua vida. E de despacho? Que porra nenhuma. Vai ser importante para mim daqui a pouquinho. Mas por que você está falando isso? O que eu estou te falando, o que é importante, é que às vezes esse ato jurisdicional, o juiz faz merda. O juiz é humano ou é divino? Ele só faz merda. Significa dizer que quando ele erra, você pode recorrer? Pode ou não pode? Então, se você está recorrendo, óbvio que houve o quê, gente? Houve um erro. Isso é importante para mim já. Vai ser a base da minha aula de hoje. Se o juiz manda mal, posso recorrer ou não posso? E como é que ele erra? Ele tem dois tipos de erro. Error in. Quando o juiz faz merda, porque ele errou. Ou pode ser error in iudicando, ou error in procedendo. Procedendo. Isso é importante para mim. Tudo para entender aquela porra ali. André, se o juiz decide, ele decidiu certo, se decidiu errado, eu vou recorrer. É isso? Ou ele pode ser erro in iudicando, ou erro in procedendo. Já está entendendo? Ou ele errou ao julgar, ou ele errou no procedimento. Se ele errou ao julgar, eu vou pedir o quê, gente? Se ele errou ao julgar, se ele me condenou a 10 anos e eu acho que essa decisão está errada, eu vou pedir o que dessa decisão, gente? Eu vou pedir a sua reforma. André, quando é que tem erro in iudicando? Quando o juiz erra ao julgar. Condena o réu a 10 anos. Eu acho que tem que ser absolvido. Significa dizer o seguinte, gente, que eu quero que a decisão seja anulada ou reformada? Eu quero que ela seja reformada, alterada. Condena o réu à pena do roubo. Não, excelente, foi crime de furto. Mude, reforme a decisão de roubo para a decisão de furto. Ou então não. Significa dizer que houve erro em procedendo. Aqui, gente, se é reforma, é que a decisão foi justa ou injusta? Houve uma injustiça. André, quando é que você recorre alegando erro in iudicando? Quando houve uma injustiça. Se a injustiça, você pede o quê? Você pede a reforma. O cara foi condenado a 10 anos, você quer que ele seja condenado a 6. O cara é condenado a 10 anos, você quer que ele seja o quê? Absolvido. O cara coloca no regime fechado, você quer que ele vá para o regime o quê, gente? Semi? É esse o ponto chato. Você vai entender por que eu estou falando isso. Agora, no erro in procedendo, significa dizer o quê, gente? Que a decisão foi injusta, houve um vício processual. Houve um vício processual. Olha, excelência, você realmente julgou? Não estou dizendo que a sua decisão foi justa ou injusta. Estou dizendo que houve um vício processual. E se houve vício processual, eu quero que a decisão seja reformada ou que a decisão seja anulada? Quero que a decisão ela seja anulada e não que a gente não reformada. Está claro? Isso é o mais importante para mim. Tribunal do Júri é o mais importante disso aqui. Então, André, deixa eu ver se eu entendi. O que o juiz toma na vida dele? Decisão sinistra, decisão deciseca. Despacho, não quer porra nenhuma. Então não cabe recurso. Da sentença cabe o que, gente? Uma apelação. Da decisão interlocutória cabe o que? Recurso sentido estrito, que é o meu agravo de instrumento. O que mais? Quero que você entenda que quando o juiz faz merda, ou ele erra a sentença dele é uma sentença injusta, ou uma sentença que teve o quê? Vício no processo. Se tem vício no processo, olha que interessante, juiz incompetente, galera, olha que bacana. Se eu alego que o juiz é incompetente, eu posso pedir para que a sentença seja reformada, sim ou não? Pensa comigo, se eu estou alegando que o juiz é incompetente, como é que um juiz incompetente pode reformar a decisão, se ele é incompetente? Só pode anular, porra. Vocês estão me entendendo? Por que eu estou falando isso? Estou falando, se o juiz é incompetente, houve que a gente erra in procedendo, tem um vício processual, a sentença tem que ser o quê? E se o juiz é competente, me condena a 10 anos, eu acho que ela é muito alta. Posso pedir para diminuir? Posso ou não posso? Vou pedir para que ela seja o quê?
Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que a decisão do tribunal do júri, elas são o que, gente? Elas são soberanas. E o que significa dizer que o veredito ele é soberano? Eu quero que você entenda que quando eu falar agora de tribunal do júri, quantas pessoas decidem no júri? São quantas pessoas que decidem no júri? Eu gosto de falar assim, são duas. Tá? É a chamada decisão subjetivamente complexa. Quem decide são duas pessoas apenas. Tá? Que é o chamado que, gente? Juiz o quê? Juiz presidente, que é o que comanda. E a outra pessoa é o conselho de sentença. É assim que eu acho que você entenda. André, qual é a natureza jurídica das decisões do júri? São decisões subjetivamente complexas. Por que são decisões subjetivamente complexas? Porque são duas pessoas. Duas pessoas. Que é o juiz presidente do tribunal do júri e o conselho de sentença. O conselho de sentença são quantas pessoas? Uma só. Só que eles decidem de maneira singular ou de maneira colegiada. Mas é uma pessoa só. Tá claro? Então quero que você entenda, já vai decorando. Eu chamo 25, no dia tem que estar presente 15, e no conselho de sentença tem que ter quantos? Já vai decorando. 25, 15, 7. Mas esses 7 vão dar quantas decisões? 7 ou uma? Uma só. O juiz, gente, ele vai prolatar a sentença. O triconselho de sentença vai dar uma sentença ou vai dar o veredito? Vai dar o... É isso que eu quero que vocês entendam. Então, André, qual é a grande característica do tribunal do júri? Olha, já está entendendo que o tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. É a competência máxima ou mínima? Mínima. Posso ampliar ou não posso? Posso. Tranquilo. Ah, outra coisa, essa ampliação tem que ser pela Constituição ou por lei ordinária? Pode ou não pode? Pode, porque a Constituição, a gente estabeleceu competência o quê, gente? Competência mínima. A lei pode reduzir? Não. A lei pode ampliar? Já ampliou? Todos os crimes que ele seja o quê? Já sabe disso. Está fácil. Qual é a segunda coisa fácil? Galera, plenitude de defesa. André, por que é tão fácil de falar isso aqui? Eu só quero que você entenda que plenitude de defesa é diferente do que, gente? De ampla? Só isso. Já entendeu essa porra? Então, André, por isso que eu adoro júri. O que você fala no júri? Eu falo a porra toda. A porra toda. Pulo, me viro, jogo, mas vai dissolver o desgraçado. Tá claro? Eu posso falar o que eu quiser. Beleza? Posso xingar no júri? Posso ou não posso? Eu devo xingar no júri. O cara cair na minha. Tá, mas o que mais agora? Agora o que me interessa é soberania dos vereditos. Gente, é soberania dos vereditos ou soberania da sentença? Soberania dos vereditos. Esse é o ponto. Por que você está falando isso? Porque eu estou te falando que a decisão do júri, quantas pessoas decidem? No júri são quantas pessoas? São duas só. Um que é o juiz togadão, que é o juiz presidente, e só aqueles 7 caras, aquela capinha preta. Mas eles compõem quantas pessoas? Uma só. Eles vão dar quantas decisões? Um veredito só. Só que é um órgão singular ou é um órgão colegiado? Colegiado. As decisões deles são por decisão ou por voto? Por voto. Cada 4 votos, uma decisão. Significa dizer que eles dão o que, gente? O veredito. Qual é o ponto-chave? Quando eu recorro no júri, eu posso pedir a reforma da decisão? Estão me entendendo? O júri deu a sentença. Veredito e sentença. Eu vou recorrer. Quando eu recorrer, eu posso pedir a reforma ou só pedir a anulação? Se liga. Se eu estiver recorrendo da decisão do juiz presidente, eu posso pedir, gente, a reforma? Posso ou não posso? Posso, porque ela não é o quê? Soberana. Eu também posso pedir a anulação da sentença do juiz, gente, sim ou não? Sim, porque ela não é o quê? Soberana. O que me interessa da decisão dos jurados, o tribunal do júri de justiça jamais pode fazer a sua o quê, gente? A sua reforma. Ele só pode pedir o quê, gente? A sua anulação. Vocês estão me entendendo? É isso que sempre cai na porra da prova. Gente, quando você recorre, olha que interessante, quando você recorre, quantos argumentos você vai fazer para recorrer? Você está recorrendo de uma decisão? André, qual é a natureza jurídica do recurso? É um ônus processual que você externa o seu inconformismo. Estão me acompanhando? André, o quê? Porque ele
Ele vai te perguntar essa babaquice aqui. O júri é soberania dos vereditos. Você não sabe isso aqui, tu tá anos de luz da aprovação. Soberania dos vereditos? Isso é babaquice. O que significa dizer soberania dos vereditos? Soberania dos vereditos é soberania dos vereditos. Significa dizer que a sentença é soberana, sim ou não? A sentença é soberana? Não. A sentença pode ser alterada? Pode ou não pode? Pode. Então, olha só. Vamos lá. Tribunal do júri condena o cara para homicídio qualificado. E o juiz condena o cara a 15 anos e 10 meses de reclusão. Vocês estão me entendendo? André, o tribunal do júri me condenou por homicídio qualificado e o juiz condenou a pena de 15 anos e 10 meses de reclusão. Eu posso recorrer ou não posso? Do homicídio qualificado, eu vou pedir para o tribunal do júri para que ele altere homicídio qualificado para homicídio simples. Pode? Quem falou que é homicídio qualificado? Conselho de sentença ou juiz presidente? Quem vai me julgar, galera? Vocês não entenderam ainda? Eu vou voltar um passo atrás. Quantas pessoas decidem no júri? 2. O juiz presidente, ele é técnico ou ele é leigo? Ele é técnico. Os jurados, que é uma pessoa só, são compostos por quantos jurados? 7. São pessoas técnicas ou leigas? É nego leigo. Eles vão fundamentar as decisões ou só vai botar papelzinho? Sim ou não? São decisões técnicas ou atécnicas? Eles vão levar em consideração o direito penal ou o sentimento dele? É o feeling, cara. Olhou. Sabe que tem um questionamento fantástico? Nenhum réu meu no júri entra, sabe com o quê? Uniforme de presídio. Nenhum. Eu vou até o inferno, mas ele não vai entrar. Galera, quando o cara entra com uniforme no presídio, só para você ter uma ideia, é possível, está simulado, que o réu entre com algema, sim ou não? Qual é a regra? Artigo 473. Não pode entrar algemado, galera. Entenda, quando o réu entrar algemado e de uniforme, já gera um sentimento negativo no jurado, sim ou não? O cara pensa, pô, esse cara tá de uniforme é abóbora. Com uma algema, essa porra é perigosa ou não é? Essa porra é o diabo, o demônio. Se o Estado está dizendo que ele é o demônio, quem sou eu para absolver? O cara tem que entrar como? Eu falo para meus clientes hoje, cara, bota a camisa mais bonita e bota com o Max, de preferência para cima, assim. Tira a tua onda. Se tiver botadura, bota a botadura. O que é interessante é o seguinte, o júri normalmente não julga o crime que ele cometeu. Mas ele pode cometer novos crimes. Se o cara é pobre e ferrado, ele fala, se eu soltar esse cara me mata amanhã. Mas se o cara é ricão, o que acontece? Ele não fez isso não, ele se arrependeu. O júri é tão escroto que ele pensa sempre assim, então vai bonitão. Eu quero a camisa mais cara. Qual que você tem a mais cara? Se não for, pare para tua mulher comprar. E bota bonitão, boneco, chega cheio de marra, porque você é um cara riquíssimo. Porra nenhuma. Por quê? Porque o julgamento deles são técnicos ou leigos? Leigos. E o que me interessa, André? O julgamento dele, os jurados vão dar o quê, gente? Vão dar o veredito. É sentimento dele, sim ou não? Agora, quem é que vai fixar a pena? Gente, vai fixar a pena. São os jurados que não sabem porra nenhuma do direito ou é o juiz que é técnico? Quem é que vai fixar o regime prisional, gente? Quem vai? Tudo é o juiz. E o juiz vai dar o veredito ou a sentença? Sentença. Quem vai me condenar por homicídio? O juiz ou o jurado? Os jurados. Quem vai dizer se o homicídio é simples, homicídio privilegiado ou homicídio qualificado? São os jurados. E quem é que vai fixar a pena? O juiz. O que é soberano? A sentença ou o veredito? Eu vou repetir a pergunta. No veredito, eu só posso pedir o quê, gente? Não posso pedir a reforma, só posso pedir a sua o quê? Então, eu vou fazer 2 perguntas. Se o meu cliente for condenado por homicídio qualificado há 15 anos, eu, ao recorrer, eu posso pedir para que o tribunal mude para homicídio simples? Jamais, porque não cabe o quê? Reforma. Ele pode anular tudo? Pode ou não pode? Pode. Eu posso pedir para que o tribunal mude de 15 anos para 14? Posso ou não posso? Posso, porque a sentença não é o quê? Soberana. Posso pedir as 2. Vocês estão me entendendo? Isso é o mais importante. Fica mais importante. E as decisões, né? Pronúncia, pronúncia, despronúncia. Vamos conversar sobre isso. Então, veja bem. Júri é juiz-presidente que preside a porra dos trabalhos, que preside o julgamento em plenário. Vou começar a falar isso com vocês. E eu tenho os jurados que compõem o conselho de sentença. Eu tenho uma pauta. E na pauta eu chamo quantos para compor o conselho de sentença? Eu chamo quantos? Quando eu vou fazer a pauta, eu vou chamar 25 calanguinhos. No dia do julgamento tem que comparecer pelo menos quantos? Pelo menos 15. De 15 a 25, mas pelo menos o quê? 15. E dos 15, no mínimo 15, 25, eu vou sortear quantos? Eu vou sortear 7 pessoas que vão compor o conselho de sentença.
A depender do crime. Eu posso escolher os jurados? Posso ou não posso? Já vai decorando já. Eu posso ter quantas recusas? Quando o cara sorteia o jurado, eu posso recusar quantas pessoas? Quantas forem necessárias. Eu posso ter 3 recusas imotivadas. Eu sempre pergunto isso. Acho que a sério, meu advogado me pergunta isso. Primeiro, a depender de quem morreu, é homem ou mulher. Tá entendendo? É homem ou mulher. Eu vou escolher homem ou mulher. Se é uma mulher que morreu, eu não vou querer vocês mulheres, não. Você vai se colocar no lugar delas. Se é uma menina nova, eu botar vocês de jeito nenhum. Você vai colocar na qualidade de quê? De mãe delas. Eu não quero essa porra, não. Quero um homem nessa porra. De preferência que beba. Se for homem cachaceiro, o cara fala, porra, eu meio na cachaça é capaz de empurrar a mulher pela janela mesmo. Daí, agora, se botar uma mulher que tem uma... vai condenar o cara. Pergunta, a senhora faz o quê? Quantos anos? A senhora mora onde? O casamento é que ela mora, porra. Ok? Onde é que você mora? O que você faz? Formado em quê? Ah, vai embora, vai embora. Não quero. Eu posso ter quantas recusas imotivadas? Tem as recusas motivadas, sim ou não? Sim. Amigo íntimo, inimigo capital. Qualquer hipótese que a pessoa seja o quê, gente? Imparcial. Parcial. Não sei o quê, mas parcial. A senhora é vizinha dele? Sim, ele mora do meu lado. Silenciar. Parcialidade. Vai embora. O juiz vai analisar, vai, realmente tem que ir embora. Ela já transou com ele, não já? Já transou e me largou. Vai embora. Ela é imparcial. Muito. Impedimento e suspeição. Claro, está lá no 478. Impedimento e suspeição. Pergunta o que é. O que você faz? Onde é que é? Tu conhece o réu? Ah, quem é você? Maravilha? Então se liga. Decisões subjetivamente complexas. Eu tenho uma sentença que o juiz vai estabelecer o quê? A pena e o regime o quê? Prisional. E os jurados que vão dar o quê, gente? O veredito é soberano, sim ou não? Significa dizer que das decisões do veredito só cabe o quê, gente? Só cabe a anulação. Jamais cabe o quê? Reforma. Ponto. Maravilha? Tranquilo? E o que mais? Erro em indicando e erro em procedendo. Vou falar bonito. Das decisões do juiz-presidente, cabe erro em indicando? Das decisões do juiz-presidente, cabe erro do juiz-presidente, cabe erro em indicando? Cabe ou não cabe? Cabe. Cabe erro em procedendo? Cabe. Das decisões do conselho de sentença, cabe erro em indicando? Não, porque eles são o quê? Eles são soberanos. Pô, mas eles não erram, não? Cala a boca, cara. Não, mas eu quero reformar. Eles são soberanos. Quem falou? Foi minha mãe ou a Constituição? Constituição. São 7 jurados, quando dá o veredito, são soberanos, cala a boca. Só pode anular. Pode ter vício processual? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. E é um vício muito comum, normalmente o júri alonga pra caramba. Como eu vi que estava bom pro meu cliente, ó o jurado aqui, ó. Como é que fica? Ó o olhinho, ó. Meu amigo, eu dou cada berro no júri. Excelência, olha que a porra aí. Olha! Baba. Tá baba. Anula ou não anula? Tem vício processual, gente? Eu não tenho. Porra, tá dormindo essa porra. Excelência, acorda aquela porra ali. Vamos dar um tempo, vamos levantar, fazer uma pausa. Essa porra aí. E sempre olhando a hora. Excelência, manda encostar em ar, tá dormindo lá. Também, uma jurada também aqui. A jurada aqui também. Interpretei para a jurada também. Tá claro? Beleza? Só para já entender, olha só como é que já fica fácil. Olha como é que fica fácil. No curso do processo, gente, eu vou produzir provas no curso do processo, sim ou não? Claro. Se eu tiver no curso do processo uma prova ilícita, o que eu faço? Eu tiro a prova ou deixo a prova? Tiro. Tem que tirar a prova, mas tem um detalhe. Esquece júri. Se num processo houver uma prova ilícita, o que o tribunal lhe faz, gente? Ele tira a prova, porém o juiz continua competente, gente? Sim ou não? A prova é ilícita, mas o juiz ele é competente. Se num processo normal eu tenho provas ilícitas com o juiz competente, o que eu faço? Tiro a prova ilícita e o juiz continua competente? Sim ou não? Então fica atento. Se no julgamento em plenário houver a produção de uma prova ilícita, eu produzo a prova em plenário, os jurados estão olhando aquela prova ilícita, sim ou não? Estão ou não estão? Eu produzo uma prova ilícita. E se eu produzir uma prova ilícita em plenário, eu tiro a prova ilícita, mas os jurados continuam competentes para julgar ou tem que dissolver o conselho de sentença? Tem que dissolver por quê? Porque as decisões dele não são o que, gente?
fundamentadas. Eu nunca vou saber que ele decidiu de acordo com aquelas provas. Tem coisa que às vezes não está na lei. Fica atento. Esquece júri. Se no curso de um processo comum houver a produção de uma prova ilícita, o que eu faço com a prova? Tiro a prova, vou falar bonito. Ela vai ser desentranhada dos autos, mas o juiz continua competente, sim ou não? Claro, porque ele é competente. Agora, se no julgamento em plenário houver a produção de uma prova ilícita, no plenário, eu desentranho a prova, e o que eu faço com o conselho de sentença? Senhor jurado, um forte abraço, muito obrigado pelo munus público, vai embora para casa. Tem que dissolver o conselho de sentença e já vou te adiantar. Eu vou chamar outros 7 jurados, sim ou não? Se for algum jurado do primeiro julgamento, o julgamento é nulo ou ele é válido? Ele é nulo. Vocês entenderam? Se houver uma prova ilícita produzida no julgamento em plenário, eu tiro a prova e mando 7 jurados para onde, gente? Para casa. Remarco a data e eu tenho que chamar outros 7. Súmula, está no teu material. Súmula, sei lá qual a súmula. Se um jurado tiver no primeiro julgamento participar do segundo, é uma nulidade absoluta ou nulidade relativa? Simulado, nulidade absoluta. Por que tem que dissolver todo mundo, gente? Porque o jurado fundamenta sua decisão, ou ele julga de acordo com a consciência? Então ele nunca vou poder saber se ele julgou de acordo com a prova lícita ou com a prova o quê? Ilícita. Está claro? Maravilha? Só para você ter uma ideia, olha que questão interessante. André, fica atento. No curso do processo que não é júri, foi produzida a prova A, B, C, D e E. Sendo que a prova D e E são provas o quê? Ilícitas. E o juiz prolata a sentença. Essa sentença é nula ou válida? Olha que interessante. Foram produzidas a prova A, B, C, D e E, e o juiz condenou, e depois da sentença, ouviu que as provas são ilícitas. Essa sentença é nula ou é válida? Galera, o que falou o STJ e o Supremo? Se o juiz sentenciou embasado nas provas A e B, essa sentença é nula ou válida? O que tem a ver? Ela é válida. Agora, se ele condenou embasado na prova A e na prova E, essa sentença é nula ou válida? Tem que ser anulada. Porque a sentença foi embasada o que, gente? Em provas ilícitas. Mas eu estou falando de uma sentença. O juiz fundamenta suas decisões, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho como saber se o juiz condenou embasado na prova A, B, C, D ou E, sim ou não? Sim, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todas as decisões têm que ser o quê? Fundamentadas. Eu quero botar na tua cabeça. Aqui ó, não é aula para ficar lendo artiguinho de coisa. O professor que está lendo há pouco, você é alfabetizado. Gente, lê o artigo, professor, eu sei ler, tá? Quero que tenha essa porra aqui, porque quando chegar em casa e ler a porra do material, vai bonito. Primeiro ponto, a porra do jurado julga de acordo com o quê? Com o que passa na porra da cabeça dele. Sendo que ele vai fundamentar ou você vai botar sim e não? Então só Deus sabe essa merda. Se só Deus sabe essa merda e ele mesmo assim, ele mesmo não sabe, não é isso porque ele de acordo com a roupa, com o sentimento dele, três coisas que eu quero que você entenda. A decisão dele é soberana, sim ou não? Se a decisão é soberana, o que eu faço com ele? Só posso o que a gente pedir para anular. Segundo, se tiver uma prova ilícita, o que eu faço? Quais são as duas coisas que eu faço? Se a prova ilícita for produzida no plenário, quais são as duas coisas que eu faço? Tiro a prova e faço o quê? Vai todo mundo para casa. Falar bonito. Dissolução do conselho de sentença. Maravilha? Tranquilo? Fica atento. E digo mais, se o juiz prolatar uma sentença e eu recorrer, a sentença é nula ou válida? O juiz, quando prolata a sentença, ele fundamenta as decisões, sim ou não? Então, a sentença dele só vai ser nula se a sentença for embasada em provas o quê? Ilícita. Se for embasada em tudo em prova lícita, a prova é verdadeira. É qualquer pessoa de meia boca sustenta na situação do Lula, por exemplo. Se o Sérgio Moro é competente ou não é competente, desculpa as meninas, para a galera, foda-se. Mas se foram provas lícitas, basta que eu faça o quê? Leve todas as provas e mande para quem? Para o juiz que tem o quê? Competência. O que falou o Supremo? Não, anula tudo e produz tudo de novo. Para mim, que eu sou uma pessoa que estuda um pouquinho, eu falo, meu Deus, isso aí é a maior loucura do mundo. Estou fazendo a nossa cara e ninguém faz nada. Está entendendo? Bolsonaro genocida, foda-se. Tem cara muito pior. Fazendo a nossa cara e a gente não está falando nada. Mas já entendeu. O que me interessa, tribunal do júri, é isso aqui, beleza? Ponto. Só que tem plenitude de defesa, competência e sigilo das votações. Aqui também é muito fácil também de conversar pelo seguinte. 3 pontozinhos só.
Você sabe, você já deve ter visto filmes americanos. Né? E lá são 11 jurados. Eu quero que você entenda que lá nos Estados Unidos há um sigilo das votações do jurado. Só que eles podem conversar entre eles. O sigilo não pode ser o quê? O sigilo externo. Mas não tem sigilo o quê? Interno. Eu tenho 2 sigilos. O sigilo interno e o sigilo o quê? André, como é que é nos Estados Unidos? Apenas o sigilo o quê? Externo. Fica os 11 aonde? Calados. Eles conversam entre si, sim ou não? Sim. E aí, cara, que porra aí? É ou não é criminoso? É até um filme maneiro. 11 homens, 11 coisa e uma sentença. Entendeu? Todo mundo querendo condenar o cara logo, parece que é um cara hispânico, que leva para os Estados Unidos hispânico, meio portenho. Condena o cara logo. Aí o cara, tem até o aniversário do meu filho. Aí um cara só começa, olha só, cara, é a vida do cara. Não, o negócio do filho já, ele já sabe. Aí o cara começa a convencer as pessoas, cara, caraca, pimba, vira parada. E o pior, parece que o cara é culpado mesmo. É o jurado que se adentrou ali, começou a convencer os outros. O que me interessa é que nos Estados Unidos isso existe. No Brasil, gente, é sigilo interno e sigilo o quê? Externo. Ninguém fala com ninguém, cala a porra da boca, fica na tua sala. Vocês já foram nos 4 tribunais do júri que tem aqui, fica cada um numa sala calado, que quando o juiz remarca para o dia seguinte, fica nego dentro de casa, sem televisão, sem celular, sem porra nenhuma. Não fala com ninguém. O sigilo é interno, o sigilo é o quê? O sigilo é externo. Maravilha? E outro que já houve uma alteração, todo mundo já criticava, quando o juiz falava o seguinte: condenado por 6-1. Eu sei o voto dos jurados? Se o cara foi condenado por 6-1, eu sei que 6 condenaram e 1 absolveu, certo ou errado? Eu sei o voto dela, que é uma das juradas, sim ou não? Vocês estão me entendendo? Se eu fui condenado por 6-1 e tem 7 jurados, eu sei o voto dele. Não porque eu não sei se ele me condenou ou se ele o que, gente? Me absolveu. Agora, se eu sou condenado a 7-0, eu sei qual é o voto de cada um, sim ou não? Eu sei de todos. E já havia uma crítica no passado com relação a isso. Então fique atento, que hoje o juiz ele vai abrindo os papeizinhos. Mas quando chegou a 4, ele para ou não para? Ele para. Então não existe mais 7-0. Pode ver no máximo o quê? 4-0. Não existe mais condenação ou absolvição por unanimidade. Se tem 7 jurados aqui, se eu puxei, condenado, 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 para ou não para? Nem abro esses 3 aqui. Condenado por unanimidade, mas a votação foi o quê? Foi 4-1. Eu olho para a cara dela e não sei se você condenou ou absolveu. Então fica atento, não existe mais 7-0. Maravilha? Tudo em razão do que, gente? Do sigilo das? É isso. Olha como é que é fácil para começar a brincar. Nem comecei a falar de Código de Processo Penal ainda. Nem falei de processo ainda. André, Tribunal do Júri. Competência onde, gente? Na Constituição. Não é isso? A Constituição estabelece competência mínima. A lei pode ampliar? Pode ou não pode? Vou além, tá? Ela protege a vida? Protege ou não protege? A vida tem quantos momentos? Começo, meio e fim. Durante o parto, qual é o crime? Aborto. Durante o parto, logo após, é o quê? Antes do parto, aborto. Durante o parto, logo após, infanticídio. Depois é o quê? Homicídio. São dolosos contra a vida? São ou não são? Não vou punir os crimes de homicídio culposo e vou comer doloso consumado ou? E todos que lhe sejam o quê? A lei ampliou, sim ou não? Sim, o que não pode é restringir. O que mais? Quando eu falo que o veredito é soberano, significa dizer que soberano o que é? O veredito. Significa dizer que a sentença do juiz ela não é o quê? Soberana. Significa dizer que ela pode ser reformada? Pode ou não pode? Mas no tribunal do júri, do jurado, ela só pode ser o quê? Só pode ser anulada. Não é fácil isso? O que mais? Eu falei para você da plenitude de defesa. Como é que eu me defendo? Do jeito que eu quiser e Deus que me proteja. Deus ou o capeta, não importa. Até porque questões religiosas podem ser utilizadas nisso. E por último, competência, sigilo das votações. Sigilo interno e sigilo o quê? Não falo com ninguém, nem falo com quem está do meu lado. E por último, só posso ter julgamento que a gente de 4-0, porque se for 7-0, compromete o sigilo das votações. Acabou. Ponto. Molinho, sem mistério. Agora, o que me interessa? O que me interessa é que o tribunal do júri só vai julgar o quê, gente? Os crimes dolosos contra a vida, os que lhes sejam conectos. E eu preciso criar um mecanismo para quê? Para apenas deixar passar os crimes dolosos contra a vida. Tá? E não vai ser agora, os jurados não vão julgar qualquer crime, só os crimes dolosos contra a vida. Por isso que o julgamento no tribunal do júri, o que nós chamamos de julgamento escalonado.
O julgamento é bifásico, porque tem 2 fases. Então, André, o julgamento do tribunal do júri é um julgamento subjetivamente complexo? Sim, são 2 pessoas. As decisões são singulares ou colegiadas? As 2. A decisão do juiz-presidente, a decisão de fixar a pena e o regime é uma decisão que é singular. E do veredito é colegiada. Então tem uma decisão colegiada, uma decisão singular e uma decisão subjetivamente o quê? Complexa. Bacana isso. Você fez palavra, pô. Tá entendendo? Onde é que é uma decisão subjetivamente complexa? Subjetivo. Pessoas. E complexa por quê? São 2, porra. É um com o outro. Os 2 se juntam. Você decide aqui e eu decido aqui. O juiz, gente, tem que julgar de acordo com o veredito, sim ou não? Cansei de passar por situações assim. Tá? O juiz achar que o cara é culpado, cheio de sangue nos olhos, e os jurados absolverem. O juiz puto. Puto. Eu quero em Vila Isabel que foi assim. Não sei se aconteceu essa turma aqui. Entendeu? Eu quero empurrar a mulher pela janela. A mulher caiu. Churrasco, cheio de cerveja. Deu uma atravessada nele de carne para tudo que ela dele, empurrou a mulher caiu na varanda. Pelo buraco da varanda. Sentou na cadeira, a cadeira deslizou, pum, lá para baixo. Absolvido. Claramente, na minha cabeça, o juiz estava duro para sangue. O jurado fala que se o cara não for, que merda, eu vou ter que absolver esse cara. Qual é o conselho? Sim ou não? Sim. Não. Cometeu crime? Não. Puta que pariu. Absolve. Juiz, o que você acha? Eu acho que ele é um desgraçado, mas eu tenho que absolver por quê? Porque é uma decisão subjetivamente o quê? Complexa. Simples assim. Ok? E se ele fosse condenado? Se eu fosse apelar, eu poderia apelar para quê? Para anular. Ou então que a sentença do juiz foi muito alta, foi 10, 15, 20, diminui essa porra. Simples assim. Outra antes que eu me esqueça, que é o seguinte, olha só. Antes de começar a falar aqui, fica atento com o Sérgio Moro, do pacote anticrime do Moro. Juiz estadual. Quem está em cima do juiz estadual? Tribunal de Juiz federal. Quem está em cima dele? TRF. Aqui em cima quem está? STJ. Aqui em cima quem está? STF. E agora eu boto aqui embaixo, tem o JG aqui. Foi aqui que eu falei assim, olha, nesse cara aqui, para mim é bandido. O Brasil nós temos quantas instâncias? No Brasil, antes do governo Bolsonaro, nós tínhamos 4 instâncias. Primeira instância, segunda instância, terceira e quarta instância. Tá? Quando veio Jair Bolsonaro, a favor da corrupção, ele criou a 5ª instância, que são os juízes das garantias. O juiz das garantias atua em inquérito policial, isso aqui é órgão de primeira instância, segunda instância, terceira instância e quarta instância. Então, no Brasil, nós temos hoje 5 instâncias. O que me interessa? O Supremo Tribunal Federal é o guardião do que, gente? Da Constituição. O STJ da Constituição é o guardião do que, gente? Das leis o que? Federais. Se eu quiser chegar no Supremo, eu tenho que entrar com o que, gente? Com recurso o que? Extraordinário. Se eu quiser entrar no STJ com recurso o que? Especial. O que me interessa? O que me interessa é que existe o duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição? O que é duplo grau de jurisdição? Que a jurisdição tem quantos graus? 2, porra, é duplo. Então, todas as decisões do juiz de primeira instância, cabe um recurso só, que é a apelação para o primeiro e para a segunda instância. Está claro? Eu sei que é um pouco rápido. Até vocês estão só no Tribunal do Júri, já estão com uma base boa já. Professor, o que é instância? Porra, pegou. Então, no Brasil, André, qual país do mundo que tem isso? Nenhum, só a gente. Nós temos 191 países democráticos. Só a gente tem essa... Vou falar algo pior. Tem menina aqui. Isso lá... Aí, o que falou o Supremo Tribunal Federal? Se eu tenho o duplo grau de jurisdição, significa que a decisão do juiz, gente, são falíveis ou infalíveis? Falível. Então, cabe recurso, gente, para os tribunais, sim ou não? Sim. Eu levo toda a matéria para o tribunal de cima, gente, sim ou não? Eu devolvo toda a matéria para o tribunal, sim ou não? Sim. É chamado de efeito o quê? Efeito devolutivo. André, juiz de primeira instância fez merda. Posso recorrer ou não posso? Quando eu recorro, eu levo qual matéria? Toda a matéria. Se eu quiser entrar com recurso especial, eu vou levar toda a matéria, eu só ofensa a lei federal. E se eu quiser entrar com recurso extraordinário, só ofensa a Constituição. Aí vem a porra da Constituição que fala que todo mundo é presumido inocente. Até que não se prove o... Só depois do trânsito em julgado. E o Supremo falou o seguinte, olha, quando o cara... Crime é um fato, sim ou não? Crime é fato? É. Qual é a única instância que eu posso rever o fato? Em segunda instância.
A partir daqui para cima, eu vou analisar o fato ou só questão de direito? Então a coisa transitou em julgado, sim ou não? O Supremo vinha falando, até antes, desculpe, do Lula específico. Uma pessoa só, ele mudou a posição. Só para um cara só. Ele falou o seguinte, olha, o Brasil tem quantas instâncias? Todas as instâncias. Significa dizer que a pessoa só pode ser presa se ele for condenado em que instância, hein? Significa dizer que o Supremo não admitiu o que, gente? A execução provisória da pena. Por quê, gente? Porque todo mundo é presumido o quê? Significa dizer, só pode ser considerado culpado depois do trânsito, hein? Quero que você entenda isso. Então, André, veja bem. Todo réu é presumido inocente, sim ou não? Significa dizer que ele só pode ser considerado culpado depois do quê? Do trânsito, hein? E o que é o trânsito julgado? A decisão que não cabe mais o quê? Recurso. E o nosso último recurso é recurso extraordinário, sim ou não? Então, ninguém só pode ser preso só depois que foi julgado o recurso o quê? Extraordinário. O que falou o Supremo agora? Significa dizer que eu não posso pegar uma pena e executá-la de maneira o quê? Provisória. Vocês estão me entendendo? Quero que entenda isso. Quando o Lula ficou preso, o Lula não estava preso porque ele era culpado. O Lula estava preso porque estava executando a pena dele de maneira o quê? Provisória. Está claro? Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás o Sérgio Moro falava o seguinte, cara, eu estou entendendo isso. Só que a porra do júri é soberano, sim ou não? Então não faz sentido o André falar que o júri é soberano, o cara ser condenado por um júri soberano e sai por onde? Pela porta da frente. Se eu tenho a soberania dos vereditos, como é que pode um puto sendo condenado no júri, sendo que em apelação não posso nem alterar, mas como ele é presumido inocente, ele sai onde? Pela porta da frente. E vai aguardar todos os recursos. Você está entendendo? E aí veio a lei do pacote anticrime e alterou o artigo 492 do CPP. Me responda, é possível, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é possível a execução provisória de uma pena? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o réu é presumido o quê? Mas no pacote anticrime ele nos diz o seguinte, se o cara for no júri, como o júri é soberano, se ele for condenado em primeira instância a uma pena de 15 anos ou mais, ele já sai dali preso, sim ou não? Sim. É cabível a execução provisória da pena. Então, olha que bacana. Vou fazer uma pergunta para vocês. É possível a execução provisória da pena, sim ou não, regra? Olha, André, a execução provisória da pena não pode, porque a nossa Constituição estabeleceu o princípio da presunção de inocência. Nem está isso não, tá? Mas beleza. Significa dizer que a presunção de inocência, ele só pode ser preso depois do quê? Do trânsito em lugar. Então, quanto couber recurso, ele pode se prender em liberdade? Pode ou não pode? O prêmio é mãe. Agora, com a alteração do pacote de crime no Código de Processo Penal, o artigo 492 agora fala o seguinte, como o júri é soberano, ele sendo condenado a 15 anos ou mais, já cabe essa prisão, gente, sim ou não? E qual é a natureza dessa prisão? Uma prisão cautelar ou execução provisória da pena? Execução provisória da pena. Então, hoje você tem as penas. Prisão. André, quais as prisões que eu tenho? Eu tenho a prisão definitiva e a prisão cautelar. Você sabia? Gente, quantas prisões nós temos? Olha que interessante. Cabe prisão de natureza administrativa, sim ou não? Existe um ordenamento jurídico de prisão administrativa, sim ou não? Você está louco. Existe prisão civil, sim ou não? Aquela regra. Existe prisão por dívida? Regra? Não. A Constituição prevê quantas hipóteses? Prevê duas. Depositário infiel e devedor de pensão, o que é? Fala que São José da Costa Rica só prevê uma hipótese. Qual é a hipótese? Devedor de pensão alimentícia. Então me entenda, administrativamente a pessoa pode ser presa quando? Cala a boca, não existe isso. Civilmente pode? Não. A não ser que você é devedor de pensão, o que é? Alimentícia. É prisão pena ou prisão coerção? Coerção, para o cara pagar. Quando o cara paga, ele sai quantos minutos depois? 3 minutos depois. Na hora que o moleque está com fome. Ok? E a criminal? Pode ser preso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Claro! Mas tem que ter o que, gente? O trânsito em julgado. Então, as prisões que ocorrerem depois do trânsito em julgado são consideradas prisões do quê? Definitivas. E todas as prisões que ocorrerem antes do trânsito em julgado tem natureza o quê? Então, olha que bacana. Quantas prisões nós temos? Devagarinho. Administrativa, esquece. Civil é prisão pena ou prisão coerção? Prisão coerção. Criminalmente tem? Sim ou não? Quantas prisões criminais eu tenho? 2. Quais são as 2? Com o trânsito julgado é a prisão
definitiva. Antes do trânsito julgado, a prisão o quê? Cautelar. E agora eu estou inventando uma terceira, que é a execução provisória da pena. O que é a execução provisória da pena? Em razão da soberania dos vereditos, quando o cara é condenado a quantos anos? 15 ou mais. Ele sai de lá preso. Por quê? Porque o júri ele é soberano. A Bíblia falou, minha mãe falou, a Constituição. Quem falou isso? A Constituição. Então você acha que é constitucional ou inconstitucional? É constitucional. Se o júri é soberano, quando o juiz mete 15 ou mais, sai dessa porra preso. A não ser que ele vai ser condenado a 15 anos ou mais e o cara apele. Se eu apelo, a pena pode reduzir? A pena pode reduzir? Pode ou não pode? Pode. Então, se o cara... 3 coisas agora na tua mente. A apelação, galera. Pensa. Quando o cara é condenado a 15 anos ou mais, eu já posso executar provisoriamente a pena? Sim ou não? Sim ou não? Então, se o cara for condenado a 16 anos e eu apelar, essa apelação vai ter efeito suspensivo ou meramente devolutivo? Não vai ter efeito o que, gente? Suspensivo. Vocês estão me entendendo? Primeiro ponto. Se o cara me condenar a 16 anos, eu já vou para cadeia, sim ou não? 16 anos, eu vou para cadeia ou não vou? Se for. Porque o júri é soberano. Se eu apelar, a apelação vai suspender a execução da pena ou a pena já pode ser executada? Já pode ser executada. Então, a apelação com 15 anos ou mais não tem efeito o quê? Suspensivo. E se o cara me condenar a 14 anos, tem efeito suspensivo? Então não tem? Tem. Olha que bacana. Qual é a natureza jurídica do efeito da apelação do tribunal do júri? Se o cara me condenar a 15 anos, se eu apelo, eu fico solto ou vou para cadeia? O cara me condenou a 15 anos. Solto ou cadeia? É jaula. Se eu apelar, suspende a execução ou já pode executar? Já pode executar. Então, pela sentença 15 anos ou mais, não tem efeito o quê? E se eu for condenado a 13 anos? Vou para cadeia ou vou para casa? Vou para casa. E se eu apelar, vai ter efeito suspensivo? Vai ou não vai? Vai. Vocês estão me compreendendo? Tem que me entender. Olha o que está escrito na porra do código é babaquice. Não estou aqui para isso. Eu me sinto mal. Se eu ficar lendo um artigo para vocês, eu vou para casa mal, me sentindo mal. Porque eu estou enganando você. Eu assim, coisa legal, ó, fica atento, hein, gente. Se eu quiser produzir uma prova em plenário, eu tenho que apresentar 3 dias úteis antes, hein? 3 dias úteis, hein? É muito material, isso é babaquice. Se eu quiser apresentar um croquis, eu lembro que uma vez eu falei isso em aula, gravada. Você tem que apresentar foto, documentos, croquis ou maquete. Eu posso botar uma maquete? Não posso? Posso ou não posso botar uma maquete? Para fazer um croquis? Posso ou não posso? Croquis ou maquete? O que eu falei em sala de aula gravado? Croquete. Se você quiser apresentar um croquete, cara, professor, é croquis ou maquete? Eu falei, verdade, eu falei croquete. Croquete, mas são 3 dias. Gente, todos os prazos do processo penal. Gente, eu não sou professor de processo civil, não, tá? Processo civil agora, são todos prazos em dias úteis, sim ou não? Isso é professor de processo civil. Eu sou velho. Meu código é de 41. Eu tô na merda ainda. Sancler fica me tirando no ano comigo, meu código é novo. É verdade. Essa onda ele tira mesmo, porque ele tá com o código 2015, eu tô com o de 41. Ele tá 80 anos na minha frente. F. Tá entendendo? Os meus prazos são o quê, gente? São prazos conta todos os dias. Exceto a apresentação de provas, croquetes, no júri. O júri tem que ser 3 dias, o quê? 3 dias úteis. É o único prazo no Código de Processo Penal que fala em dias úteis. Lembra dessa merda? Maravilha? Então, André, quero apresentar um croquis, quero fazer uma maquete, quero botar um documento, quero botar um vídeo. Pode ou não pode? Pode, mas tem que ser quanto? 3 dias úteis. Para se prepararem. 3 dias úteis. Você lembrou já? Isso é babaquice, né? Tá na lei? Só para te atentar. Mas, André, então hoje você pode brincar agora. Tem quantas prisões? A prisão que ocorre depois do trânsito de julgado é uma prisão o quê? Toda prisão que ocorre antes do trânsito de julgado é o quê? Uma prisão cautelar. E se hoje o cara for condenado a 15 anos ou mais no tribunal do júri, vai ser o quê, gente? Uma execução provisória da pena. Então significa que se ele for condenado a 16 anos e ele apela, já executa a pena, sim ou não? Sim, então não vai ter efeito o quê? E se for menos de 15 anos? Eu vou preso ou posso ficar em casa? Então vai ter efeito o quê? Suspensivo. E aí continua a lei. Olha, eu também tenho que analisar se essa apelação não tem natureza o quê? Protelatória.
Então, ainda se ele for condenado a 15 anos, 14, 16, eu tenho que ver se não tem natureza protelatória, que é só para atrasar o processo, e principalmente, o juiz pode dar efeito suspensivo se a apelação tiver argumentos o que, gente? Argumentos substanciais. O que é substanciais? Com relação ao mérito. Prova da absolvição, prova da inocência. Então, entenda, olha que bacana. Apelação no júri. O efeito é suspensivo ou devolutivo? Se o juiz condena, ele já pode executar a pena? Pode ou não pode? Se for 15 ou mais. E se eu apelar, pode suspender? Até pode, desde que não tenha feito o quê? Ou então que a apelação seja baseada em questões o quê? Substanciais. O que é questão substancial? É uma questão que pode levar à minha inocência, ou então que a pena pode ficar abaixo de quantos anos? De 15 anos. Mas o que eu vou fundamentar na minha apelação? Não sei. Se você estiver dando porrada na sentença do juiz, pode pedir para anular? Pode ou não pode? Pode pedir para alterar? Pode. Mas se for para dar porrada no conselho de sentença, não pode pedir para alterar, mas apenas para anular. É isso. Agora está entendendo. Beleza? Show de bola. Tá? Agora, o mais importante que é o seguinte. André, quando você fala que os jurados são leigos, tá? Eu só posso levar para os jurados aquilo que foi doloso contra a vida. Só posso levar o homicídio, infanticídio, o aborto, induzimento de investigação e auxílio ao suicídio. Significa dizer que o julgamento no tribunal do júri, gente, é monofásico ou é bifásico? Ele é bifásico. Porque ele é escalonado, sim ou não? Ele tem duas fases agora. Eu tenho uma primeira fase e eu tenho uma segunda fase. Eu tenho a primeira fase, que é chamada de juízo de admissibilidade. E eu tenho a segunda fase, que vai ser o julgamento em plenário, que é o círculo lá, aquele círculo. Pode cair para você que a primeira fase é chamado iudicio accusationis. Iudicio accusationis. Ou então, juízo de prelibação. Você que vai cair na prova. André, qual é a primeira fase? Olha, cara, a primeira fase, por favor, tá? Aqui não tem juiz-presidente. Juiz-presidente só tem aqui. Juiz-presidente é só julgamento que a gente é em plenário. Ou então, no iudicio causei. Ou então, juízo de delibação. Eu tenho um juiz de admissibilidade. Eu quero que você entenda que aqui o cara vai cometer vários fatos. Quer ver um exemplo? Doutor Jairinho. Doutor Jairinho. Gente, doutor Jairinho vai ser julgado aonde? Não sei. Porque para mim, o doutor Jairinho não cometeu um crime doloso contra a vida. Para o Ministério Público cometeu? Sim ou não? Cometeu. O doutor Jairinho foi denunciado por qual crime, gente? Por homicídio duplamente qualificado pelo dolo eventual. O MP falou o seguinte, André, quando o cara fica dando bico na barriga do moleque, tá assumindo o risco de matar o moleque? Sim ou não? Eu, André, desculpe, André, eu até gosto um pouquinho da sua aula, eu discordo de você, André. Eu acho que o doutor Jairinho, quando ele bicou o moleque, ele assumiu o risco de matar o moleque. Tudo bem, não vou brigar contigo, não. Somos amigos, tá? Eu só não acho assim. Eu acho que ele bateu para quê, gente? Para matar o moleque ou para empregar sofrimento físico nele? Para mim era para empregar sofrimento no moleque. Quando ele tranca o moleque e liga o som do negócio, fica, seu merda. Isso para mim é tortura. Só que eu acho que ele bateu demais. O moleque morreu dolosamente ou culposamente? Eu, na minha cabeça, acho que ele morreu culposamente. Eu acho isso. E estou falando aqui gravado. Eu acho isso. Para mim, o crime dele foi tortura com resultado de morte. Ele vai ser julgado aonde? Tribunal do Júri ou vara criminal? Vara criminal. É o que eu acho, doutora. Discordo. Tá bom. Qual vai brigar por quê? O que me interessa é que eu tenho que ter um juiz para só deixar os jurados julgarem o quê? Os dolosos contra a vida. Então, eu quero que você entenda que o mais importante no júri é essa decisão que ele vai tomar aqui. Se liga que juiz-presidente, gente, é só para julgamento em? A figura do juiz-presidente só surge no julgamento em plenário, no iudicio causae ou no juízo de delibação, e não no juízo de prelibação, nem no iudicio accusationis, nem no juízo de admissibilidade. O que me interessa é que na primeira fase, o promotor vai oferecer o que, gente? Uma denúncia.
E essa denúncia tem que ser para qual crime? O promotor acha que foi um crime o quê? Doloso contra a vida. André, para começar minha brincadeira tem que ter o quê? Uma denúncia por um crime doloso contra a... Se liga, é possível que haja queixa-crime aqui? É possível que haja uma queixa-crime? Vou melhorar. É possível que haja uma queixa-crime de um crime de ação penal privada? Sim ou não? Todos os crimes contra a vida são crimes de ação penal pública ou ação penal privada? Óbvio, muito público e público incondicionado. Vou repetir. Mesmo todos os crimes dolosos contra a vida, sendo de ação penal pública, é possível que haja uma queixa, sim ou não? Claro, desde que o crime seja o quê? Conexo. Claro, porra. Pergunta idiota, André. Verdade. Então é possível que haja uma queixa no júri? Sim. Desde que seja um crime de ação penal privada, conexo com o crime de ação penal pública. Dou um tiro na cara dela, cala a boca aí, sua tal. Só que tu é isso mesmo. E olha esse cadáver aí, sua tal. Homicídio, injúria. Qual o problema? Coisa mais fácil do mundo. Todos os crimes que eles sejam, conexos. Tá claro? Então aqui, galera, não vou falar sobre isso aqui, mas uma coisa é certa. Tá? Eu começo lá no artigo 396. Tá? E aqui vale essa primeira fase aqui para todos os processos. Só para a gente melhorar a aula aqui, ó. André, como é que são essas fases aqui? Nessa primeira fase, o promotor oferece que a gente uma oferecimento da denúncia. E o que o juiz faz, gente? Recebimento da denúncia. Ao receber a denúncia, ele faz o que, gente? A citação do réu, para que o réu possa oferecer o que, gente? A resposta. Se liga agora, tá? Se a resposta do réu for muito boa, o juiz pode absolver, gente? Pode ou não pode? Mas ele vai absolver já produzindo provas ou sem prova nenhuma? Vocês estão entendendo? Aqui, ó, aqui atrás tem o que, gente? Tem um inquérito policial, não é isso? Terminou o inquérito policial, manda pro promotor. O promotor o que, a gente? Oferecer a... Para que minha aula continue, ele está oferecendo denúncia por qual crime, gente? Crime doloso contra a vida. E o juiz pode receber denúncia? Pode ou não pode? Minha aula vai ser o tempo todo essa porra aqui agora. Quando que o juiz deve receber a denúncia? Quando tiver o quê? Tudo agora é o quê? JC. O que é JC? Justa causa. O que é justa causa? Prova do quê? Da existência do quê? Do crime, indício de quê? De autoria. Então entenda. Se em tese houve um crime doloso contra a vida, o delegado fez o que, gente? Instaurou um inquérito? Não vou ficar dando aula de inquérito. É isso? Sempre falo para meus alunos, né? Tem inquérito policial? 4 vezes. O delegado começa a analisar as informações, depois ele vai fazer a instauração, depois ele vai fazer o indiciamento e vai concluir as investigações. Pode esquecer essa merda? Onde é que é inquérito policial? Acabou. Qual é a dúvida dessa merda? Chegou a notícia crime, vou avaliar o que, gente? As informações. Se as informações procederem, ele faz o que, gente? Vai fazer a instauração do inquérito. Instaurando o inquérito, tendo o principal suspeito, ele faz o que, gente? O indiciamento. E depois que ele fizer tudo, ele vai concluir o que, gente? As investigações. Vai mandar para quem, gente? Para o Ministério? Para que o Ministério Público vai fazer o quê? Oferecer a denúncia. Se o promotor ofereceu denúncia, é porque ele acha que tem o que, gente? Justa? Que é justa causa? Prova que teve merda e que você está oferecendo denúncia que tem indício de autoria. Não é difícil entender essa merda. Se o promotor ofereceu denúncia, é porque para ele tem JC. Se o juiz recebeu denúncia, é porque para ele tem o quê? JC. Que é justo o quê? Que me interessa, tem que ser justa causa por um crime doloso contra a... É isso. Beleza? Tendo justa causa, ele vai fazer o que, gente? A citação do réu. Para que o réu possa oferecer o que, gente? A resposta. Eu quero que você entenda o seguinte. Neste momento do processo, já foram produzidas provas? Claro que não. Só foi citado e ofereceu a resposta. Não tem prova nenhuma. Então o juiz pode absolver o réu, gente? Pode ou não pode? Pode. Como é que eu não sei absolvição? Absolvição sumária. André, me dá um exemplo. Tá? O crime está prescrito. Está entendendo? Negativo de autoria. Ele consegue já na resposta dele demonstrar o quê? Que o cara não morreu, que não houve fato. Você vê um bom exemplo que nós pegamos?
crime de estupro. Teve condição carnal? Teve. A gente conseguiu demonstrar o quê? Prova do WhatsApp. Que a mulher queria, com todo respeito. Estupro porra nenhuma. A mulher ficou puta. Tô entendendo? Ensina isso aqui, ó. Aqui, o negócio dele aqui, ó. Trazer mesmo, mas nunca mais. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou para. Desculpa com respeito às meninas. Ela deu porque quis. Ela pode ter ficado puta, mas não é estupro. O juiz olhou, opa! Absolvição sumária. Ele remeteu qual é para o Ministério Público. Denunciação caluniosa dela. Falei, se ferrou, bem feita. A mulher transou, deu, o cara deu um bico nela, ficou puto, foi pra delegacia. Uma merda lá na vida do cara. E aí, meu amigo, vamos entrar com indenização civil ou não? Não, deixa ela quieta, não quero saber mais dela não. Se eu quiser entrar com indenização, pede 100 mil dela, porra. É maluca? Absolvição sumária. Eu quero que você entenda o seguinte, gente. Isso me interessa daqui a pouquinho. Para absolver sumariamente, o juiz está na dúvida ou tem que ter certeza? Claro. Porque se tiver na dúvida, gente, ele vai marcar o quê, gente? Audiência de instrução e julgamento. Está claro? É assim. E lá, a depender da audiência de instrução e julgamento, o juiz vai dar uma sentença, sim ou não? E a sentença é de absolvição sumária ou de absolvição? De absolvição. Isso, gente, eu quero só que você visualize isso aqui, que isso vale para todos os processos, inclusive no juízo de prelibação. Vocês estão me entendendo? André, essa ordem, gente, é para não esquecer nunca mais. Vem inquérito policial, concluiu, mandou para o MP, o que o MP faz? Essa porra aqui tem crime. O que eu faço? Oferecimento da denúncia. Eu vou oferecer para quem? Para o juiz. Se o juiz achar que tem esta causa, ele faz o quê? Recebe a denúncia. E ao receber a denúncia, ele faz o quê? Cita o réu para que ofereça o quê? A resposta. A depender do cliente, eu na resposta falo muito pouco, falo quase nada. Você no poker, tu já abre o teu jogo ou tu segura? Você que é um jogador. Segura. Calma, segura o jogo. Caraca, André, peguei 3 ases. Guarda esta merda. Deixa os babacas ficarem apostando. Subir. Guarda, cara. Você é de ser otário. Ih, tá com 100 de ais aqui. Cala a boca, babaca. Agora, se tiver uma parada para acabar logo, é melhor acabar ou não é melhor acabar logo? O crime está prescrito. Já mete logo. A depender da resposta, o juiz pode absolver sumariamente? Pode ou não pode? Só se ele tiver o quê? Não tem certeza, ele marca o quê, gente? Audiência estão e... Aqui vão ser produzidas todas as provas, sim ou não? Sim. A depender das provas, pode absolver ou condenar? Pode ou não pode? Já entendeu. Isso vale para quais processos? Todos, inclusive a primeira fase do júri. Só faço um acertinho com vocês agora. No júri, é isso. Só um negocinho aqui que eu vou tirar. Não é audiência de instrução e julgamento. Sabe o que não é audiência de instrução e julgamento? Porque na primeira fase, o juiz não pode o quê? Julgar. E quem julga é o juiz ou os jurados? É o jurado. Então, no júri, eu não vou ter audiência de instrução e julgamento, eu vou ter audiência de instrução. E não vai ter condenação, absolvição, por quê? Porque ele não faz isso. É difícil uma babaquice dessa, cara? Não é preciso você entender uma merda dessa? Agora, eu estou falando de quais crimes? Pá. E todos os crimes que eles sejam o quê? Conexos. Daqui a pouco o que eu vou fazer com os crimes conexos? Eu ainda não sei direito, não. Caramba, André, então olha só. O cara esfaqueou lá, você viram aquele WhatsApp lá, já tinha um tempo que eu não vi daquele cara que estava transando com a mulher? Vocês viram o WhatsApp? As meninas não viram? Tá lá o cara transando com a mulher. Entendeu? E chegou o marido, eu acho. O marido dá 2 facadas no cara, sai e pega a mulher, quando a mulher toda a cara. Aquilo é homicídio, sim ou não? Gritante. Vai ter inquérito? Vai. Vai ser concluído? Vai. Promotor vai oferecer denúncia? Vai ou não vai? Vai. Qual o crime, gente? Homicídio qualificadaço. O promotor vai oferecer denúncia, o juiz vai receber a denúncia, vai citar o esfaqueador, ele vai oferecer o que, a gente? Resposta. Vou pedir absolvição sumária? Eu não, o vídeo está lá, né? A excelência do cara, tá aí, domínio violento, emoção e tal. O que o juiz vai fazer, gente? Vai marcar audiência? Vai ou não vai? Audiência de instrução. Porque ele vai ver se é crime doloso contra a... E aqui fica atento. Ele marca audiência de instrução e não vai condenar nem absolver. Ele vai fazer o quê? São mais 4 decisões do júri agora, que é o que me interessa. As 4 decisões do júri. Olha como é que é fácil, ó. Primeiro vamos decorar. O juiz pode fazer o quê? Pronúncia. Impronúncia. Desclassificação. E absolvição o quê?
sumário. Ridículo isso aqui. Você vai entender. Primeiro, você não vai errar nunca mais na prova. Tu sabe o alfabeto, não sabe? Você já decorou o alfabeto. Então você nunca mais vai errar qual é o recurso cabível disso aqui. André, qual é o recurso cabível? Eu vou querer que você entenda. Mas errar você não vai errar mais. Apelação e reze, não é isso? A apelação começa com vogal ou consoante? O reze, vogal ou consoante? Já sabe já. Como é que é fácil? Pronúncia, vogal ou consoante? Então começa, o recurso cabível dela é de reze. Em pronúncia, vogal ou consoante? Já entendeu. Desclassificação, reze. E outro, apelação. Não esquece mais. Então me entenda. Como é que é o procedimento de tudo? Como é que é o procedimento de qualquer processo criminal? Oferece e o juiz o quê? Recebe. O que mais? Cita o réu para oferecer o quê? Resposta. Se a resposta for cascuda, já pode absolver sumariamente? Sim ou não? Por que a absolvição é sumária? Porque não há produção de nenhum o quê? Prova. Inquérito não produz prova. Não produz prova. Todas as provas têm que ser produzidas no curso do processo. Lá no inquérito produz elemento informativo. Vai ter declaração de testemunha, sim ou não? Qual é a natureza da declaração da testemunha no inquérito? Não é prova, é elemento informativo. Todas as testemunhas ouvidas lá vão ter que ser ouvidas novamente, gente, sim ou não? Com certeza. Doutora, no crime do júri você vai ser ouvido 3 vezes. Lá, se você está no bar e um calanguinho matou o outro e você é testemunha, doutora, você vai ser ouvida 3 vezes. Você vai ser ouvida no inquérito. Vai estar até meio... Você não parece que bebe, mas não interessa. Não é isso? Tá até meio bêbado tu. Na hora vai falar meio bêbado? Vai falar meio bêbado. Lá na frente do delegado, ele tava lá? Porra, tava. O que foi? Pô, o cara meteu um troço lá e tal. A árvore tinha o quê? A árvore tinha uns 4 metros. Porra, ele tá bêbado. Mas você vai prestar... Com todo respeito, claro, tô brincando. Você vai prestar as suas declarações. Qual é o seu nome? Porra, Princesa Leia. Porra, tu tá doidona. Espera, senta aqui e bebe uma água, doutora. Vai beber uma aguinha, vai botar. Eu vi mesmo, tá? Vi. Como você é advogado? Você é advogado. De repente tá até na jogada também. Tá até se ferrando lá na delegacia. O delegado vai colher o teu depoimento, que não é prova, porque não tem contraditório. Vai instruir o inquérito? Vai ou não vai? Quando ele concluir, o teu depoimento vai estar lá. O promotor vai oferecer a denúncia. Vai ser resposta, citação do réu, vai oferecer resposta. Se não for absolvido sumariamente, vai ter audiência de... Vai de novo, doutora. A senhora lá perante o juiz, aqui, vai falar ou não vai? Vai falar aqui. A senhora viu sim ou não? Vi. Agora a senhora está sóbria agora. Tem advogado lá, tem promotor do juiz. Você não está mais na cachaça? Aqui eu vou produzir prova. E tu já sabe, gente, se ele for pronunciado, tiver julgamento plenário, vai ser ouvido de novo, sim ou não? De novo. Porque o processo é escalonado, sim ou não? Então você às vezes é ouvido 3 vezes. Você é ouvido na hora na cachaça, você é ouvido na primeira fase, que é o juízo de admissibilidade, depois você vai ser ouvido aonde? Julgamento em plenário. Por isso, tá? Eu estou te falando o seguinte. Quando o promotor denunciava, tinha o quê, gente? Audiência, não é isso? E no final, gente, o juiz julgava, sim ou não? O juiz não julgava. O que o juiz faz, gente? Esse último ato aqui, ou o juiz o quê? Pronuncia, ou impronuncia, ou desclassifica, ou gera o que a gente? Absolvição sumária. Está claro? Só para entender. Se não entender, não tem problema não. Quando o juiz pronunciava, o processo parava ou seguia? Seguia. E o que o promotor tinha que fazer? Sempre que havia a pronúncia, esta fase aqui começava com uma coisa que é chamado libelo acusatório. Não esquece isso. André, como é que era o julgamento no júri? É um crime doloso contra a vida. A minha amiga foi ouvida lá no inquérito policial. O promotor ofereceu denúncia, recebi, foi citado. Quando vai fazer audiência, ela vai ser ouvida novamente, sim ou não? Quando o juiz entendia que parece que houve crime doloso contra a vida, o que o juiz fazia, gente? O juiz, ele pronunciava e o cara era julgado onde? Julgamento em plenário. Como é que começava o julgamento em plenário? O promotor tinha que fazer o que, gente? Um libelo acusatório. Está claro? O que era o libelo acusatório? Um espelho da pronúncia. Vou botar aqui para você entender. Olha aqui, ó. Como é que era o tribunal do júri? Como é que era no passado? Olha aqui, ó. Fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Aqui tinha que ter o que, gente? Como é que começa aqui? Oferecimento da denúncia.
recebe, audiência, aqui o juiz fazia a pronúncia, certo ou errado? Pronunciava. Quando eu pronunciava, eu ia para julgar em plenário, sim ou não? Sim, aqui tinha que ter o quê? Uma coisa que é chamado libelo acusatório. Como é que começava o julgamento do tribunal do júri, em julgamento em plenário? Com oferecimento do libelo acusatório. O que é o libelo acusatório? O libelo acusatório era exatamente o que estava escrito na pronúncia. Todo mundo falava isso, que o libelo acusatório era um espelho da pronúncia. André, para que o libelo acusatório? Mais absoluta babaquice. Se o libelo acusatório é um espelho da pronúncia, por que eu estou fazendo uma coisa que é igual a outra? Babaquice. Veio agora o Código de Processo Penal e falou, André, para com esta babaquice. Hoje não precisa mais libelo acusatório, basta que haja o que, gente? O rol de testemunhas e todas as diligências que eu vou querer realizar em julgamento em plenário. Vou repetir. O julgamento do júri é monofásico ou é bifásico? Linear ou escalonado? Escalonado. Por que isso? Porque eu quero que você entenda que quando o promotor oferece uma denúncia por um crime doloso contra a vida, só vai ser julgado em plenário se o crime for doloso contra a vida. E o juiz aqui vai fazer esse filtro, vai ou não vai? Quero que você entenda que o promotor oferece o que ele quiser. O juiz faz o filtro, faz ou não faz? Como é que ele filtra? Pronúncia, impronúncia, classificação ou absolvição, o que é? Só vai passar para lá se a decisão for decisão de pronúncia. Se a decisão é de pronúncia, que parece que foi crime doloso contra a, então só vai ser julgado em plenário se houver a. Está claro? Agora, André, quando o juiz pronunciava, tinha que começar o julgamento? Tinha ou não tinha? Em plenário, sim ou não? Sim. Como é que começava o julgamento em plenário? O promotor fazia até libelo acusatório. Babaquice. O que é libelo acusatório? Um espelho da pronúncia. Quem que falou hoje do Código de Processo Penal? Não precisa mais de libelo acusatório, basta que eu faça o que, gente? O rol de testemunhas e todas as diligências que eu vou querer realizar em plenário. Então, no júri são quantas testemunhas? Na primeira fase, até quantas, gente? 8 testemunhas, e no tribunal do júri, outras 5, que podem ser outras ou as mesmas. Então, quando eu falei para minha amiga ali que ela vai ser ouvida 3 vezes, você pode me criticar. Pode ser ou não. Você vai ser ouvida no inquérito, vai ser ouvida na primeira fase, e você vai ser ouvido novamente na segunda fase? Pode ou não pode? Se eu quiser. Mas você falou umas coisas que não me interessou tanto. E o pior, né? Você falou que viu. Eu não quero tu, não. Está vendo muito. Tem gente que não viu muita coisa. Está vendo demais. Tá claro? Eu sou quantas testemunhas, gente? Juiz de admissibilidade são quantas testemunhas? 8. E no julgamento em plenário, outras, mais 5 que podem ser mesmo das 8, claro. Maravilha? Se liga, tá, gente? Quando eu falo 5, 5 por réu. Forem 3 réus, 5 de cada réu. E MP mais 5. A vantagem é que se tem 3 caras, olha só, 3 caras, olha que bacana. 3 caras que cometeram um homicídio, se são 3 réus, tem quantos advogados? 3 réus. Cada advogado pode arrolar quantas testemunhas? 5. Cada advogado pode ter quantas recusas? Imotivadas? 3. Então, às vezes, o último júri que eu fiz, éramos eu e mais 3, que eram 4 caras. Pistolagem. Fomos o tempo todo pistolagem. Pistolagem o que, gente? Crime político. No final, o cara falou assim, olha, crime político porra nenhuma. O cara tá comendo a mulher do cara. Isso depois no júri de 15 horas. Eu falei, você tá falando sério? Ainda bem como eu fui absolvido. Não, o cara tá comendo a mulher do outro cara lá. Sério? A gente botando toda a tese de crime político, não é político, era traição, corno. Quantas testemunhas cada um? Cada um rolou quantas? 5. 5, 20 testemunhas. E o promotor? O que eu falei para os outros advogados? Galera, olha a galera ali. Só que os advogados não estão malandros, não. Olha as testemunhas ali e vamos escolher quais testemunhas que a gente quer. A gente pode recusar todo mundo? Pode ou não pode? Nós temos uma porrada, nós temos 12 recusas. E o promotor só tem quantas? O promotor é um só. Ele só pode recusar quantas? 3. E nós podemos recusar o quê? 3 por advogado. É só a gente ir juntinho. Quem que tu não quer, cara? Tu faz. O cara não perguntava nem o que a pessoa fazia. Babaquice. Se morrer um homem, tem que ser o quê? Se homem no júri. Mulher não é legal no júri. Em regra. Não estou falando mal de vocês não, por favor. Mulher não é legal. Beleza? Tranquilo? Então entenda. O juiz vai fazer esse filtro, vai ou não vai? Vai. E aí, para decorar, tu já sabe. Quando o juiz pronuncia, eu posso ficar puto com a pronúncia? Posso ou não posso?
Pronúncia vogal, qual é o recurso? Recurso sentido estrito. Impronúncia, apelação. Classificação, recurso sentido estrito. Absolvição sumária, apelação. Já fica atento. Pensa. Na pronúncia, o processo para ou segue? Segue. Na impronúncia, o processo segue ou para? Não vai parar. Na desclassificação, o processo segue ou para? Ele segue, só que em outro lugar. Na absolvição sumária, o processo segue ou para? Para. Quero que você entenda. Se o processo para, qual é o recurso cabível? Se o processo segue, qual é o recurso cabível? Vai entender. Tá claro? Se liga agora, que pode cair na tua prova. Olha como é que é fácil. Qual é a natureza jurídica da decisão de absolvição sumária? É um despacho? Uma decisão interlocutória? Ou uma sentença? A absolvição sumária tem a natureza de quê? De sentença. Por isso que o meu recurso é de apelação. Galera, se liga. Na pronúncia, é uma decisão sentença ou decisão interlocutória? Na pronúncia, o processo segue? Então, é sentença ou é decisão interlocutória? Decisão interlocutória. Terminativa ou não terminativa? Se o processo segue, é uma decisão interlocutória, não o quê? Terminativa. Na impronúncia, o juiz está condenando ou absolvendo? O juiz impronunciou. Ele está condenando ou absolvendo? Eu vou dizer o que ele faz, tá? Mas o que me interessa é o seguinte, isso não é sentença. Ele não está absolvendo, é uma decisão que, gente? Interlocutória. Mas a decisão interlocutória é terminativa ou não terminativa? Terminativa, por isso que o recurso é de apelação. Na desclassificação, ela é uma sentença ou uma decisão interlocutória? Decisão interlocutória. E na absolvição sumária, a decisão interlocutória ou a sentença? Mas eu só queria dar um intervalo para botar isso aqui bonitinho para vocês. É o seguinte, vamos pensar? Estou ficando sem pilu, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. A absolvição sumária é decisão interlocutória ou é sentença? Sentença. Qual é o recurso cabível? Apelação. Na pronúncia, é sentença ou decisão interlocutória? Decisão interlocutória. Terminativa ou não terminativa? Não terminativa. Qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Na impronúncia, sentença ou decisão interlocutória? Terminativa ou não terminativa? Terminativa. Por isso que o recurso é de... porque termina o processo. Na desclassificação, é decisão interlocutória? Sim ou não? Terminativa ou não terminativa? Não terminativa. Se eu estou desclassificando, houve crime? Sim ou não? Só que é um crime doloso contra a vida ou é outro crime? É esse o ponto que eu quero conversar com vocês agora para dar um intervalo. Na pronúncia, há justa causa? Sim ou não? Há justa causa? Há indício de autoria e prova da existência do crime? Sim ou não? Há justa causa. De qual crime? Doloso contra a vida. Na impronúncia, há justa causa? Não há justa causa. Por isso que está sendo o quê? Há indício de autoria? Não. A prova da existência do crime doloso contra a vida? Olha que interessante. Pode até ter crime doloso contra a vida, mas não há indício de autoria. Então, realmente o cara morreu, esfaqueado. Mas não foi o André. Significa dizer, gente, que não há o que a gente justa causa. Beleza? O que eu estou querendo dizer para vocês? Se não há justa causa, também não tem o que a gente não tem? Provas. Fica atento. Se eu for impronunciado, é porque não tem o que, gente? Se as provas aparecerem, eu posso ser pronunciado? Posso ou não posso? Quero citar o seguinte. Quando o promotor oferece denúncia por um crime de homicídio e o juiz me pronuncia, ele está dizendo que eu sou inocente ou que não tem provas? Que não tem provas. Naquela hora, significa dizer que se no futuro surgirem provas, eu posso ser pronunciado? Significa dizer que essa decisão faz coisa julgada material ou formal?
Formal, porque podem surgir novas provas? Pode ou não pode? Pode. Vem comigo. Na desclassificação, tem justa causa? Tem, muita justa causa. Só que é para... Tem justa causa? Tem ou não tem? Mas qual o crime? Posso ser sincero? Eu não sei, não. Mas eu, com certeza eu sei que não é o que, gente? Doloso contra a vida. Qual o crime? Não sei, porra, mas não é doloso contra a vida. Já vou te dizer logo, olha só. Caiu na prova dessa aí. Quando o juiz desclassifica, ele está dizendo que não é doloso contra a... E o juiz tem que dizer qual é o crime, certo ou errado? Pensa, galera. O juiz nunca pode dizer qual é o crime, porque ele não tem o quê? Competência para isso. Vocês estão me entendendo? Quando o juiz desclassifica, ele tem que falar o quê? Se o juiz é do tribunal do júri, ele vai dizer apenas o quê? Não é doloso contra a vida. Mas qual o crime? Não sei, porque eu não posso dizer, porque eu não tenho o quê? Competência. Vocês estão me entendendo? Eu vou exagerar para você entender. Facada aqui é o quê? O cara deu uma facada aqui. Pegou de raspão aqui. Qual o crime? Lesão corporal leve ou tentativa de homicídio? Tem que ver o vídeo, galera. Se eu pego aqui, tô com tudo aqui, ó, que nem um louco acima dele. Ele faz isso e pega aqui, do jeito que eu vi que eu fui assim com tudo. Eu queria lesionar ou matar? Se pega de levinho aqui, é lesão corporal ou tentativa de homicídio? Se for tentativa de homicídio, ele vai ser julgado aonde? No júri. E se for lesão corporal leve? Pode ser só uma lesão corporal leve? Pode ou não pode? Ó, meu irmão, pô, fica ligado aí, porra. Gente, se a lesão corporal leve, vai ser julgada aonde? Para criminal, não. G-CRIM. E se é o André com Maíra, minha mulher? Se é tentativa de homicídio, você é julgado aonde? No júri. Mas se é lesão corporal, você é julgado aonde? Juizado e violência doméstica contra a mulher. Quero que você entenda o seguinte: o juiz do júri, quando ele desclassifica, ele não pode dizer qual é o crime. Ele só vai dizer o que, gente? Que não é doloso contra a vida. Significa dizer que a decisão dele faz coisa julgada material ou coisa julgada formal? Claro, coisa julgada formal. E por último, agora certa, na absolvição sumária, tem justa causa, sim ou não? Tem muita justa causa. Só que justa causa da sua o quê? Inocência. Quando o juiz absolve sumariamente, faz coisa julgada formal ou coisa julgada material? Julgada material. Sim, os dois, ok. Vocês estão certos. Formal e material, claro. Claro. Todo mundo que faz julgado material, formal com certeza. O que me interessa? O que me interessa é se o juiz está absolvendo, ele tem prova da inocência dele, gente, sim ou não? A prova é sim ou não? Sim. Então faz coisa julgada o quê? Se o cara foi impronunciado, o que você fala para o seu cliente? Fui impronunciado, vou para casa. Pode dar merda no futuro? Pode ou não pode? Olha, amigo, você foi impronunciado hoje. Se surgirem paradas, provas novas, você pode ser o quê? Pronunciado. Fui absolvido sumariamente, o que você faz? Pô, meu irmão, tamo junto. Por quê? Porque tem prova da sua o quê? Inocência. Agora, você sabe, da pronúncia cabe o quê? Reze, da impronúncia cabe apelação, da desclassificação cabe o quê? Cabe o reze, recurso em sentido estrito, e da absolvição sumária cabe o quê? Cabe a apelação. Então, o cara que foi absolvido sumariamente, ele pode no futuro ser pronunciado? Pode ou não pode? Pode, desde que ele seja absolvido sumariamente, e o MP o quê? Apele, e essa apelação pode anular? Pode ou não pode? Ele pode ser novamente pronunciado. Não entendeu? Decora essa porra. Se é vogal, é vogal. Se é consoante, é consoante. Eu quero que entenda. Senão aqui não vale a pena. Ó, decora essa merda aí, ponto final. Quero que entenda, porque eu vou dar um intervalinho com vocês. Depois a gente fala e a gente vai seguir o julgamento plenário.